Apoio Marcos Guarani. Fonte Vida FM. 87.5 MHz. Começa agora o Shekinah Podcast. Temas polêmicos debatidos à luz da palavra de Deus, com os apresentadores Pastor José Mauro, Irmão Hugo Anci e Pastor Davi Alencar Santana. Fique conosco, a sua participação é muito importante para nós aqui no Shekinah Podcast. Olá, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, que bênção. Estamos aqui novamente, pela Rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão aí ao vivo pelo Facebook, meu perfil José Mauro, e também pela página do SKNH Podcast. Lembrando também, que nós estamos em transmissão simultânea com a Rádio Renovo, meu querido amigo Pastor Rogério Batista e toda aquela equipe abençoadíssima, para a honra e a glória do Senhor. Também estamos aí ao vivo pelo YouTube do meu querido amigo, irmão Hugo AMSI. E também na quinta-feira estaremos aí, meus amados, elevando a mais duas plataformas, Spotify e Deezer. E estamos aí, irmãos, mais uma vez aí relembrando aí momentos inesquecíveis aí agora, revivendo o antigo programa Shekinah, que foi bênção para muitas pessoas, para a honra e a glória do Senhor. Estamos aí, meus amados, preparando os estúdios para retornar aí com força total para a honra e a glória do Senhor Jesus. Temos certeza aí que estaremos levando a palavra de Deus aos lares aí, com muito mais qualidade ainda para a glória de Deus. Então, enquanto isso, pedimos a você, curte, comenta, compartilha esses momentos maravilhosos que nós vivemos aí quando ainda era programa Shekinah. Reviva esses momentos. Vale a pena acreditar, tua palavra não falha. Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ter a fé de Elias. Fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ter a fé de Elias. Fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Olá, ouvintes abençoados, a paz do Senhor, boa noite. Aqui quem vos fala é seu amigo Pastor Mauro, faço parte da Igreja Elim no Parque Planalto e hoje nós estamos aqui juntos a partir de agora com o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus ao seu lar, na Rádio Fonte Vida 87.5. Hoje, durante todas as quintas-feiras, a partir desse horário, estaremos com você, levando a glória de Deus, a graça do Espírito Santo para o seu lar. Mas eu não estou sozinho. Juntamente comigo está um grande homem de Deus que vai estar me ajudando durante todas essas quintas-feiras. E eu já quero dizer de antemão que é uma bênção, uma honra estar junto com o nosso querido amigo pastor Daniel, amém? Porque vira e mexe, nós sempre estamos juntos, né, pastor? Verdade. Vira e mexe, ele pode estar em outro setor ou em outro lugar, mas Deus sempre nos coloca junto para fazer a obra de Deus. Mas deixa ele se apresentar. Se apresenta, pastor. Olá, boa noite, ouvinte. Aqui quem vos fala é o pastor Daniel. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui fazendo esta programação. Estamos aí dando início à nossa programação Shekinah. Eu tenho certeza que vai ser bênção esta programação que está chegando aí na sua casa. Você que está aí ligadinho na Rádio Fonte e Vida. Amém? E eu tenho certeza que
grandes coisas o Senhor irá fazer, né, Pastor Mauro, através dessa programação. Graças a Deus, Deus tem muita coisa maravilhosa para fazer aqui em nosso meio, nesta tarde maravilhosa. Pastor Mauro, eu queria fazer uma pergunta para você. Rapaz, por que o nome Shekinah? Por que Deus incomodou pra gente colocar esse nome Shekinah? Rapaz, será que Shekinah é nome de remédio? Às vezes as pessoas perguntam, olha, mas deve ser nome de remédio. Não, Shekinah significa a presença de Deus, Shekinah significa a habitação do Senhor ou a glória do Senhor na sua casa. É isso que nós queremos levar para você nessa tarde. A glória de Deus dentro do seu lar, a alegria do Senhor, porque Shekinah também é isso, alegria, né? Vida, amém? Força, fé. É isso que Deus quer para nós, amém? Mas o que nós teremos no programa de hoje, Pastor Daniel? Pastor Mauro, nós teremos hoje aí louvor, teremos palavra no final, teremos uma palavra abençoada, que eu creio que Deus colocou algo no seu coração para estar trazendo para todos os ouvintes que estão aí ligadinho na Rádio Fonte e Vida. E também teremos a participação dos nossos ouvintes, né? Nós também estamos aí ao vivo pelo Facebook. Você que está também nos assistindo, venha participar desta programação, deixe uma mensagem. Você que precisa de uma oração, você que precisa de uma palavra, nós estamos aqui para poder te atender. Tenho certeza que vai ser bênção essa programação para a sua vida. E também temos aí o aplicativo da rádio também, né, Pastor Mauro? Isso mesmo, nós temos o aplicativo aí da rádio aí, você pode acessar lá pelo Play Store, amém? Só clicar lá, você já vai ter acesso à rádio aqui Fonte Vida e vai estar podendo ouvir aqui a nossa programação e assistir também pelo Facebook. Mas será que já tem alguém aí sintonizado nas redes sociais aí, Pastor Daniel? Pastor Mauro, tem um povo aqui já, viu? Ô, glória, que bênção, hein? Graças a Deus, rapaz. Nosso irmão Vinícius Souza. Que bênção. Ô, Vinícius. Que bênção, hein, Vinícius? Deus abençoe sua vida, rapaz. O Vini X tá lá também, ó, dando um total apoio aqui à nossa sintonia aqui. Deus abençoe sua vida. Amém. Também temos aí a minha esposa, que tá mandando um glória aí na rede social. Bênção maravilhosa. A esposa do varão, que bênção, hein? Graças a Deus. Também temos o nosso irmão Ricardo Miranda, Mauro. Deus abençoe, Ricardo Miranda. Glória a Deus. Também temos o Renato Farias de Souza, está ligadinho aí na nossa programação. E também o Ezequiel. O Ezequiel é o meu companheiro de trabalho, Pastor Mauro. Deus abençoe, Ezequiel, por você estar ligadinho aí na nossa programação. Deus abençoe a sua vida. Pastora Rosângela também está aí nos assistindo também. Glória, Deus abençoe sua vida. Também aí está nos assistindo o meu vizinho. Quero mandar um abraço para ele. Tá também nos assistindo o meu vizinho Beto, a toda a sua família. Um abraço, meu querido. Deus abençoe. Temos bastante pessoas aqui, Pastor Mauro, que está nos vendo aqui, graças a Deus. Maravilhosa, graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Temos certeza aí que Deus vai trazer a glória de Deus para casa de vocês, vai nos abençoar nessa tarde maravilhosa aqui, e nós queremos simplesmente agradecer a Deus porque a sua sintonia, amém, a sua participação é muito importante aqui também para nós. Se você puder ligar aqui, liga aqui para nós, amém, o telefone é 4203-4009, amém, liga aqui, a gente quer falar com você, a gente quer ouvir uma palavra sua, conversar um pouquinho, não dá para falar muito, mas a gente quer conversar um pouquinho contigo aí, amém? Pode ligar para cá, liga para a rádio aí, que a gente quer falar contigo. Vamos de louvor, pastor? Vamos. Só quero mandar um abraço aqui pro nosso irmão Diego e a Vanessa, que tá lá em Minas, Pastor Mauro. Mineirão embaçado, aí. Rapaz, tá lá em Minas nos assistindo aqui, na cidade de Montes Claros. Um abraço, meu querido. Deus abençoe sua vida. Tá chegando em Montes Claros já? Chegando em Montes Claros, você vê? Benção, que bênção, né? Aleluia. Um abraço. Sabrina, Deus abençoe. Silmar também, Deus abençoe sua vida. Conforme vocês vão mandando aí as mensagens, nós vamos aí falando aí das pessoas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo também pelo Facebook. E nós vamos de louvor, né, Pastor Mauro? Vamos de louvor. Não pare? Não pare. Ei, glória a Deus, segura a benção. Fica com Deus e Deus abençoe. Amém. Vamos lá, irmão Hugo. Irmão Hugo, a hora corre. Irmão Hugo, então, alguns cristãos, eles dizem que o importante é comemorar seu nascimento, seja o dia que for. Seja o dia que for. Alguns falam que foi em setembro, outros falam que foi em dezembro. O importante é lembrar. Se o mundo todo está lembrando, por que o cristão não pode lembrar? O cristão tem que lembrar, né, Mauro? O que nós temos que entender
é o que nós celebramos. É O verdade. que nós celebramos, irmão? Jesus, o nascimento dele. O nascimento, aniversário dele. O aniversário dele. E esse aniversário, ele foi prometido lá na eternidade. Foi prometido lá na eternidade, foi revelado nas escrituras, né, pelos patriarcas, pelos profetas e depois pelos discípulos. E agora por nós. Nós temos que relembrar o Natal, lembrar o que Jesus fez por nós também. É verdade. Né? Só, Mauro, o que acontece? O nascimento de Jesus, ele não é visto por todos da mesma maneira. Nem todos olham o nascimento de Jesus da mesma maneira. Por exemplo, muitos celebram o Natal nos cultos, em casa, nos bairros, nas cidades. Muita gente celebra, mas muitos também, Mauro, escarnece de Jesus. É verdade. Né? Nós temos exemplos aí, Mauro, de muitas pessoas escarnecendo por causa do Natal. Nós vemos aí o que aconteceu aí essa semana aí, esse mês que está passando aí. Um canal do YouTube aí, do Netflix, tá falando sobre aí a ceia de Natal de Jesus, querendo passar para nós um Jesus que não existe, um Jesus que não é o Jesus que nós seguimos. Verdade. Né? Um Jesus mentiroso, um Jesus beberrão, um Jesus falso, e o nosso Jesus não é isso, querendo fazer com nós que a nossa fé se abale. Verdade. Mas, Mauro, a nossa fé não vai ser abalada por causa de um canal, por causa de nada. Muita gente aí desconectou a sua conta no Netflix por causa disso. Gente, a nossa fé não pode ser abalada por causa de um canal de YouTube, por causa de nada. Nós temos que crer nesse Jesus, que ele morreu, ele ressuscitou depois dos 3 dias e ele está vivo por século do século, Mauro. Ele reina por século do século, né? Então, o que eu quero deixar de lição aqui, Mauro, eu até escrevi aqui. Todos que se levantam contra Cristo, todos, é digno de pena, Mauro. É verdade. Digno de pena, né? E outra, todos nós, eu, você, teremos que comparecer, Mauro, perante o justo juízo no final. É verdade. E lá nós vamos ter que pagar conta dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de tudo que nós fazemos. Então, deixa as pessoas zombarem. As pessoas estão zombando, mas a nossa fé tem que ser em Jesus Cristo. Tem que estar firmada em Jesus. Eu creio que tem que acontecer. Crer em Jesus Cristo. Só ele pode trazer a salvação pra gente. Verdade. E nós devemos entender também que a celebração do Natal, a gente não pode ser... as pessoas entendem como se fosse só no materialismo, né? De comprar presente, aquele... como é que se diz? Consumismo, gastar muito dinheiro, né? Comprar muita comida. Sim, nós devemos até, sim, tá todo mundo juntos na mesa lá na noite de Natal. Mas a gente lembrar o foco, o que é? Salvação, né? Nessa noite nós temos que aproveitar a comunhão que nós estamos com a nossa família, né? Estarmos todos unidos e aproveitar todas as oportunidades para exaltar Cristo. Se o mundo inteiro nesse dia está lembrando de Cristo, aí nós temos que aproveitar também essa oportunidade. Como a irmã falou ali, né? Como o nosso irmão Anderson mandou a estratégia para aproveitar e pregar Cristo. Já que o mundo está nesse clima de Natal, aproveitar e pregar a Jesus Cristo. E outra coisa, que eu falei aqui, irmãos, nós não precisamos aceitar Papai Noel para dizer que é Natal, né? Papai Noel está lá. Nós temos que pregar Jesus. Jesus Cristo. Mas, irmão Hugo, as horas vão embora, não nos espere. Você vai ouvir um programa diferente. Agora em seu rádio. Programa Shekinah. Levando a glória de Deus em seu lar. Um programa destinado a anunciar, louvar e meditação da palavra de Deus. Sua participação é muito importante para nós. Programa Shekinah. E do Espírito Santo já do ventre materno. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Você vê aí, ó, como que ele já começou, a sua jornada já começou que ele será grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo. É assim quando a pessoa começa grande mesmo na presença do Senhor e cheio do Espírito Santo. Lembra quando o apóstolo Paulo foi batizado? Já saiu dali cheio do Espírito Santo. É verdade. Ele é muito interessante essa passagem, mano. Então, aqui, meus amados, nós estamos falando sobre a grandeza de João, né? E muita gente começa desse jeito na igreja, né, Almeida? É verdade. Cheio do Espírito Santo. O que você acha, Almeida? Vontade de fazer tudo. Por que a pessoa começa desse jeito? O que você acha que tem a pessoa tem esse instinto para fazer isso? Eu creio que todos têm um chamado, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que muitos, né, são chamados, né, mas poucos são, né, os escolhidos. E você que está nos ouvindo hoje,
queira ser não só um chamado, mas um escolhido a fazer a diferença, né? Então você é importante para Deus, mas você tem que agarrar, né, essa oportunidade de fazer a obra do Senhor. Amém, glória a Deus. Pastor Mauro. Amém. E também Lucas 1:16, amém, Lucas capítulo 1, versículo 16 até o 17, fala da grandeza do propósito de João, né? Que diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel do Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém, glória a Deus. Amém, desde o ventre, né, pastor Mauro? Olha a força, né, que Elias tinha, né? Elias tinha uma motivação, ele tinha uma motivação tão grande que conseguia motivar os outros, conforme diz aqui a palavra, né? Em Lucas 1:17, né? Ele diz assim, que ele vai converter os desobedientes, à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. E converter a muitos, né? A palavra diz aí que é a muitos, né, pastor Mauro? Então ele já tinha um propósito. Esse propósito que veio de Deus para ele era de converter a muitas pessoas, verdade, né, Almeida? E muita verdade. gente tem esse propósito também. Lucas 1, do 39 ao 44, olha só o que a palavra do Senhor diz também. Lucas 1, 39 a 44. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e clamou com grande voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. E onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Olha Deus, só, que bênção, né? João era chamado desde o ventre mesmo. Da mãe. Tanto é que quando ele encontrou ali quando aquelas duas mães se encontrou, né, pastor Mauro, a Bíblia diz que Jesus, né, mexeu ali de tanta porque ele já, como a Bíblia diz no começo, ele já foi cheio do Espírito Santo. Então quando Jesus sentiu ali a Isabel, as duas se abraçar, então Jesus ali já estremeceu também, porque sabia que ali eram duas pessoas que era cheio do Espírito Santo. Que tinham Graças chamado. a Deus. É isso? E o que eu acho interessante nesse versículo que eu li aqui, que ele foi usado para habilitar as pessoas, quer dizer, ele era usado para habilitar vidas, né? O que é habilitar vidas, né? É levantar pessoas, que estão caídos, porque ele foi lá para pregar para as pessoas de Israel. As pessoas estavam caídas, estavam desmotivadas, estavam desesperançadas. O que ele fez? Ele foi lá para habilitar essas pessoas de novo, levantá-las de novo, né, na presença do Senhor. E é o que nós queremos essa tarde, mas às vezes você está caído, desmotivado, né, desesperançado. O que é essa palavra nessa tarde? Nós não somos maiores do que ninguém, mas usados pelo Espírito Santo através desse programa, nós queremos te habilitar também para a obra de Deus, amém, em nome de Jesus. Às vezes você fala assim, tá lá em casa falando assim, né, irmão Almeida? Eu não consigo, eu não posso, quem sou eu? A palavra de Deus diz assim, ó, quando você fala eu não posso, a palavra de Deus diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando você fala assim, eu sou um perdedor, a palavra de Deus diz assim, que nós somos mais do que vencedores. Na presença do Senhor. Continuando, pastor Mauro, nós vemos também lá em Lucas 3, 7, né, que ele pregava para as multidões, né? Alguém pode dar uma lida pra gente aí? Lucas 3, capítulo 7 e 8, pastor Mauro? Lucas 3, 7 e 8. Lucas capítulo 3, versículo 7. Nós estamos falando sobre a grandeza de João, né? E a nossa pergunta no nosso programa é: por que falta motivação na vida do cristão? Por exemplo, muitos começam forte, começam com aquele primeiro amor e acaba se reduzindo essa fé, vai diminuindo até que perde essa fé. Então nós estamos falando sobre a grandeza de João. Nós já falamos que ele foi cheio do Espírito Santo, nós já falamos que ele foi desde o ventre da mãe escolhido por Deus, né? E agora nós estamos falando sobre a sua pregação, Mauro, pastor Mauro. Lê para nós aí o capítulo 3, versículos 7 e 8. Até o 8. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém, glória a Deus. Tá vendo aí, o Almeida? Interessante que a gente vê o João pregando para a multidão. Você imagina, eles ficaram 400 anos sem receber uma profecia, e quando vem João apontando o dedo para eles, falando para eles que eles tinham que se arrepender, né? Aquelas multidões, e a Bíblia diz aí que as multidões os seguiam, né? Então quer dizer, é isso que quando a pessoa está na força da sua fé, as pessoas acabam seguindo você também. É verdade. Isso é motivação, né? Isso é motivação. É verdade, porque às vezes, né, irmãos, nós precisamos de uma palavra forte, assim como a palavra de João, né? Para as pessoas acordarem. Irmãos, muitas vezes eu recebi uma palavra de correção na minha vida, viu, pastor Mauro, que aquilo me estremeceu. Eu estava dormindo espiritualmente, aquilo me doeu, mas me despertou, né? Me trouxe motivação para continuar. Muitas vezes você, como já foi falado aqui, você foi chamado para discipular pessoas, né? A pessoa muitas vezes chega desacreditada, recebe a Jesus no seu coração, muitas vezes, mas ela precisa continuar a andar. E você pode ser um agente, né, de motivação para essa pessoa, discipulando ela através da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Ajudando essa pessoa a crescer na fé, né? Como nós falamos no começo, muitas pessoas que estão fortes reduzindo, então sempre tem que ter alguém para ajudar aquela pessoa, né, pastor Mauro? Amém. Nós estamos falando sobre a grandeza de João, nós estamos falando como que foi o começo do ministério dele, e na sequência nós iremos falar sobre a fraqueza dele também, nós iremos falar sobre a fraqueza de João, que começou forte e terminou, e pelo meio ficou fraco, mas depois se levantou. É isso, pastor Mauro? E agora nós vamos no nosso segundo louvor da tarde. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Sabe a emoção que nós estamos aqui de estar nesse programa de hoje. Mas falando em emoção, né, irmão? O tema de hoje, irmãos, um tema polêmico, amém? Emoção e emocionalismo. Pensa nos caras que gostam de polêmica, esses dois aqui. Eu tô começando a andar com eles, tô começando a ficar do mesmo jeito. Será que é igual, irmão? Será que é a mesma coisa, emoção e emocionalismo? Bom, vamos lá, vamos iniciar. Pastor Davi, deixa eu conversar aqui um pouquinho com o Pastor Davi. Pastor Davi, nós sabemos que a palavra de Deus ela nos traz emoção. Né? É verdade. Quando nós pregamos a palavra de Deus, ela nos traz emoção. O ruim quando essa emoção ela vira emocionalismo. Como assim? Vamos explicar. Uma música, né? Ela transforma o coração das pessoas, né? Um exemplo de uma música. As pessoas choram através da música, as pessoas sorriem através da música. Não só a música, mas também uma pessoa que sabe falar bem em oratória, também ela influencia muito a emoção daquelas pessoas. Será que hoje na igreja, né, as pessoas não estão confundindo a parte espiritual com a parte da emoção? É uma boa pergunta, viu, pastor Mauro? Aliás, é uma coisa que a gente não tem como desassociar. O ser humano, ele é um ser integral que é espírito, alma e corpo. E as nossas emoções, elas estão ligadas à nossa alma.
Então, quando você vai prestar um culto de louvor e adoração a Deus, você presta no espírito, na alma e também no corpo. Verdade. Agora, qual que é o perigo? É quando a gente acaba se deixando levar pela emoção, e é o tema de hoje. Essa emoção se torna o emocionalismo. E aí, muitas das vezes, a gente perde uma faculdade que a Bíblia ensina muita gente a valorizar, que é a razão. Verdade. Não é verdade? Porque em Romanos capítulo 12, a Bíblia fala que o nosso culto ele é racional. Racional. Quando diz racional, quer dizer que Com razão. Com razão. Com razão. Com razão. Né? Com inteligência. Com inteligência, né? A gente não faz nada que seja fora do normal. Pelo menos não deveria, né? Não deveria. Porque tem uns aí. É verdade. E irmão Hugo, eu vou aqui do lado do irmão Hugo. Irmão Hugo, nós vemos aí alguns lugares, né? A gente não vai falar aqui por questão de ética, né? Alguns locais mesmo onde promovem cultos, né? Estava até conversando sobre isso esse dia com alguns irmãos, onde promovem cultos secretos até. E nesses cultos, eles até fazem uma certa chamada regressão. E a pessoa começa a chorar, a pessoa começa... Regressão psicológica. Psicológica, a pessoa começa a lembrar do seu passado, começa a lembrar do que ela era, né? Elas fazem um meio ali onde a pessoa começa a se lembrar de tudo isso, que ela mexe no emocional daquela pessoa. O que você acha disso, Mauro? Então, já no caso, né, pastor Mauro, quando a gente fala sobre a emoção, igual o pastor Davi falou, sobre o nosso culto, quando a gente fala de emoção, a gente está falando de culto. O nosso culto tem que ser racional mesmo, com a razão. Quando alguém faz algo para mexer com o nosso emocionalismo, aí que fica complicado. Verdade. Porque no caso não é uma coisa que está vindo do seu coração, é uma coisa que estão implantando em você. Por exemplo, isso que você me falou. As pessoas vão no culto fazer aquela regressão, então quer dizer, eles estão mexendo com a emoção daquela pessoa para aquela pessoa fazer o que a gente vê que as pessoas estão acostumadas a fazer, que é esse tipo de emocionalismo que a gente está falando. É verdade. E pastor Davi, nós vemos isso na história, até na própria história, vamos voltar na história aí do mundo. Nós vemos que pessoas que sabiam falar bem, que tinham oratória, elas mudaram nações, porque elas mexiam com o sentimento daquelas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui de Hitler. Né? Hitler ele mudou a cabeça de uma nação só da maneira dele falar, ele mexia com o emocionalismo das pessoas, que pessoas que talvez ali nem acreditassem ali muitas vezes no propósito de Hitler, mas só dele falar, as pessoas já tinham força para até querer ir para a guerra, né? Para batalhar, para matar judeus. Aquilo ali era um meio onde ele tinha de mexer com o emocionalismo das pessoas. Hoje nas igrejas, em muitos lugares eu vejo até pregadores que até usam muitas vezes esse sistema. Né, para mexer no coração das pessoas. É verdade. O pastor Mauro, a colocação do senhor ela é pertinente e a gente sabe que muitas das vezes as pessoas extrapolam a questão da emoção e em cima disso eles criam sofismas, né, que são verdades, são mentiras parecidas com a verdade. Só que assim, que nem eu falei no início, como a gente é um ser integral, é impossível você desassociar as emoções da razão. Foi feita uma pesquisa com algumas pessoas que eles sofreram um trauma no cérebro, aonde a parte da emoção, porque a gente sabe que as emoções também elas são advindas do nosso cérebro. Né? É uma química que acontece dentro do nosso raciocínio, dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, que faz com que a gente se alegre, que a gente se entristeça, que a gente chore. E aí essas pessoas foram afetadas nessa parte emocional. Sabe o que aconteceu? Uma coisa simples, como por exemplo, tomar água num copo de descartável, ou como tomar água numa xícara, para eles era uma decisão super difícil. Então, o que ficou claro com essa experiência nessas pessoas que sofreram desse trauma? Quem trata disso muito bem é um irmão em Cristo também, que é o Augusto Cury, que começou estudando a mente de Cristo como ateu e por conhecer a mente de Cristo se tornou um cristão. Ele fala que as emoções elas são intrínsecas do ser humano. Mas por que a gente precisa usar a razão também? Porque senão alguém pode explorar essas nossas emoções de forma negativa, que ele citou o caso do Hitler. Mas nós conhecendo isso, essa questão da emoção, a gente também pode explorar as emoções no sentido positivo. Verdade. Por exemplo, quando uma pessoa vem à frente, que você está falando de Jesus para ela, se essa pessoa não se sentir impactada nas suas emoções, dificilmente ela vai tomar a decisão simplesmente só por uma questão racional. Então, a emoção ela é importante. Só que o que nós devemos tomar muito cuidado para que essas emoções elas não sejam desviadas do seu projeto original, que foi o projeto de Deus. É aquele né? caso que era para o nosso bem. É aquele caso que eu estava comentando com o senhor. Pessoas que usam até a regressão. Regressão. É verdade. Ô, pastor Mauro, você falou muito interessante sobre o Hitler, né? Ele usava esse tipo de emocionalismo para
para o mal. Exato. Mas muito também usa para o bem. A gente pega também o caso de Martin Luther King. Exatamente. Que ele usava também os discursos dele, trazendo aquela emoção para aquelas pessoas para o bem, que era contra o processo racial da época. Exato. Então, isso que a gente está falando, as pessoas mexerem com aquilo, que é emocionalismo? É mexer com a emoção da pessoa. Eu estou emocionado com aquilo ali, mas a pessoa está me manipulando a eu chegar no ato de emocionalismo. Por exemplo, o Mauro citou o Hitler. Um outro grande líder naquela época da Segunda Guerra Mundial usou a emoção em favor, que foi o Winston Churchill. O que acontece? O povo, devido aos países que o Hitler já tinha conseguido dominar, estava todo mundo amedrontado. Muita gente achava que as Nações Unidas, né, que eram os países que tinham se rebelado contra o domínio do Hitler, iriam perder a guerra. E esse grande líder se levantou e, usando desse processo, razão, emoção, ele conseguiu unir o coração dos aliados, né, as nações aliadas, e conseguiu montar um fronte contra o Hitler e conseguiu vencer a guerra. Então, assim, nós como igreja, aí nós vamos falar também sobre isso, que a gente tem que evitar também o outro lado, né? Porque a gente está vivendo uma época também que é de extremos, né? Extrema direita, extrema esquerda, até dentro do evangelho. Então, se você sair totalmente da emoção e começar a viver só um evangelho de razão, puramente sem emoção, fica uma coisa mecânica, uma coisa fria, uma coisa, vamos dizer assim, horrível de se viver, né? Então, assim, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. De equilíbrio entre os dois. É igual eu fiz naquele cartaz, né? No cartaz que nós temos aí do emocionalismo, pode ver que ele tem um ponto de equilíbrio, o coração e a mente. Exato. Né? Eles têm que ter um ponto de equilíbrio, porque senão, se for pesar muito de um lado ou do outro, perde a espiritualidade também. Verdade. E o interessante também, pastor Mauro, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sempre, né, pastor Davi, que essas pessoas que fazem isso usam sempre por benefício próprio. E mal intencionado. Entendeu? Por mal intencionado. Como a gente falou do Hitler e do Martin Luther King, eles usaram pro bem deles. E você falou de muitos líderes também cristãos hoje, que eles conhecendo isso, sabendo disso, eles usam dessa artimanha para também levar o povo. É o caso da manipulação. Exatamente. Que é aí que a gente tem que atentar, né, irmãos? É por isso que a Bíblia fala que o conhecimento, ele liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, uma coisa que é realidade. A alma do homem, irmãos, as emoções do homem, elas adoecem. E elas precisam ser tratadas. E muitas pessoas que estão na igreja, elas estão enfermas emocionalmente, né? Nós passamos aí 10 semanas falando sobre o fruto do Espírito. Verdade. E tratamos de emoções. E falamos de pessoas que estão enfermas na sua alma. Algumas pessoas, sabendo dessa enfermidade que tem na alma da pessoa, ela usa do emocionalismo de forma pejorativa. E acaba fazendo aquilo que Paulo falou, usando essas pessoas como presa sua. Mas, por outro lado, a gente não pode desconsiderar aqueles que fazem um trabalho sério na igreja, de cura, de libertação e de transformação de vidas através da palavra. O que o apóstolo Paulo fala, né, pastor Davi, nas suas cartas? Pra gente tomar cuidado com a nossa mente. Exatamente. Então a gente tem que estar com a nossa mente renovada, tem que estar sempre ali se policiando, porque, que nem o pastor Davi falou, quando você conhece a verdade, então essa verdade ela vai te libertar. É verdade. Né? Muitos desses que usam esse artifício, usa para o bem. Como o pastor Davi falou, tem muitas pessoas sérias que usam desse artifício para ganhar almas para Jesus, para levar as pessoas ao evangelho, né, pastor Mauro? Verdade. Então, muitas dessas coisas também são coisa boa, que é levar essa pessoa ao emocionalismo. Tem tem um pastor muito conhecido aqui no Brasil, o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também pastoreia uma igreja na Bahia. Ele fala o seguinte, que muitos cristãos, eles leem muito bem a Bíblia, mas eles leem muito mal as pessoas. E geralmente essas pessoas que usam o emocionalismo de forma negativa, eles leem muito bem as pessoas. Então eles sabem como atingir o coração das pessoas, que é uma coisa que nós como cristãos precisamos descobrir também. Porque por que Jesus atrai a multidão? Porque ele não tocava só na razão das pessoas, ele tocava nas suas emoções. Só que ele tocava com a verdade. Tocando com a verdade, ele curava, ele libertava e ele transformava. Então, entenda, você que está nos acompanhando nesse programa, não é que a gente está querendo colocar lenha na fogueira. Né? Pelo contrário, a gente quer apagar muitas vezes fogos estranhos que são acendidos nos altares de Deus. Verdade. Então, a gente entende que a emoção é importante, mas essa emoção precisa ser guiada pelas diretrizes da palavra de Deus, para que você se alegre, se emocione no Espírito e assim, no final da reunião, você seja edificado. Para a sua vida privada. Se ele misturar isso aí,
é perigoso ele naufragar. Vira uma salada e acaba não fazendo nada. Acaba não fazendo. E às vezes você até tenta fazer muito bem feito uma coisa, mas o que eu aprendi nos processos de mentoria, de liderança de coach que eu já passei, eu aprendi que você tem várias áreas na vida. Se uma desequilibrar, ela arrasta as outras. Né? Então a gente tem que estar sempre se autoavaliando para fazer o balanceamento. Benção pura. O pastor Davi, ele tem como que eu posso colocar essa palavra? Ele tem a gentileza de falar isso porque ele trabalha com a liderança, ele dá curso de liderança, então ele sabe do que está falando aqui. Nós não estamos falando com a pessoa que não tem a experiência. A pessoa tem experiência porque dá o curso, né? Se especializou no assunto. Nós falamos aqui o currículo dele no começo, pastor Davi, e a gente falou sobre a igreja, né? Falamos sobre a essência da igreja. Mas será que hoje a igreja... Porque nós falamos até do sistema teológico da igreja. Sim. Hoje, você acha que a igreja precisa ser reformada? A igreja protestante hoje, ela precisa ser reformada? O que eu entendo? Eu acredito que nós não precisamos de uma outra reforma. Mas a gente precisa voltar aos pilares da reforma. Quais são os pilares lá que a reforma defendia? Eram 5 coisas eram faladas, eram 5 pilares. Era só a graça. Por quê? Estavam ensinando que as bênçãos de Deus eram recebidas por um preço financeiro monetário. Segundo, só Cristo salva, porque estava sendo ensinado que a salvação não era só através de Cristo, mas também através das obras. Terceiro, só a fé. As pessoas hoje estão confundindo, por exemplo, as bênçãos de Deus com barganha. Tudo que vem, a Bíblia fala assim, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Existe um preço para a gente pagar no sentido espiritual, de busca, de dedicação. Só que tudo que vem de Deus é dado de forma gratuita, é uma bênção na nossa vida. Então, é através da fé, não é uma coisa que eu compro. Quarto pilar, só as escrituras, porque nós estamos se apegando muito a ideologias humanas e esquecendo o que está escrito. E Paulo deu um alerta para a igreja, ele falou, olha, vocês tomem cuidado para não irem além das escrituras. Não ir além no sentido de ensinar a igreja acerca disso. Tem pastor que hoje ele sobe no púlpito, em vez de ele ensinar a Bíblia, ele ensina filosofia humana. Ele ensina ideologia humana. E aí o que acontece? O rebanho não é transformado, porque o que transforma o rebanho é o poder do Evangelho. É o Evangelho que vai mudar o caráter das pessoas. Verdade. Os outros tipos de conhecimento a gente consegue em qualquer universidade, em qualquer faculdade. O Evangelho é só através de Cristo. E o último pilar é só a Deus toda a glória. Eu fiquei sabendo de pastores aí que estão entrando, por exemplo, nas suas igrejas lá que eles vão pregar, eles vêm num elevador. Tem fumaça, o cara. Tá parecendo o Michael Jackson quando veio fazer os shows dele lá, porque entrava tudo. Ou seja, dá a impressão que é uma grande personalidade. E segundo a Bíblia, a palavra ministro, que é o que Paulo disse que ele era, ele é o servo da parte de baixo. O que é um servo da parte de baixo? Na época da escravidão, as grandes navegações, elas eram remadas por homens lá no porão, amarrados, eram os grandes escravos. Então, nós não somos pessoas dos holofotes, nós somos pessoas que estamos ali para servir. É a expressão de Jesus, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio servir e dar a sua vida em resgate de muito. Se a gente entender isso, a gente não precisa de reforma protestante. É voltar a praticar os pilares que a reforma tanto defendeu. Graças a Deus, é verdade. Glória a Deus. E se a pessoa não conhece a palavra de Deus, se a pessoa não conhece os pilares que eles falou ali, que é a graça dentro da ilustração. Glória a Deus. E nós estamos falando aqui de pessoas que inspiram, pessoas que é uma bênção na vida das pessoas, né, pastor Mauro? E o tema da minha mensagem hoje é inspiração, pastor Mauro. Glória a Deus. Está lá em Jó 32, versículo 8. Diz assim, na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Diz assim, inspiração, meus filhos, é como a chuva que Deus envia para regar a terra. A chuva cai de forma igual para todos. Alguns reclamam porque fica molhado e deixa a água escorrer. Outros pegam um balde, recolhem um pouco para o seu uso e sempre tem alguém que canaliza toda a água que pode e se realiza. Assim são as ideias. São derramadas todos os dias de forma generosa sobre todos nós. Alguns têm a ideia, acham até muito boa, mas deixam passar a oportunidade, porque não tem o dinheiro. Acham difícil, que vai dar muito trabalho e fica chateado quando vê que alguém colocou em prática uma ideia igual ou parecida com a sua. Outros até incitam um projeto, mas talvez por medo ou até dúvida,
não querem correr risco e dificuldade. A ideia original vai ficando cada vez menos diferente, limitada e, por fim, não corresponde à expectativa inicial e o resultado estará longe de ser aquele sonhado. Mas existe também aqueles que ousam, que acreditam, custe o que custar, preserva até realizar a tal sonhada ideia. Eles são motivos de admiração para uns, de inveja para outros, de críticas e elogios. No entanto, a maior alegria será contemplar a obra realizada em toda a sua plenitude e a satisfação do dever cumprido. Estão chovendo ideias, meus filhos. Amém, pastor Mauro? Amém. Aqui nós vemos aqui o que as pessoas são capazes. Uns de ser bênçãos e outros de não ser aquela bênção. Por quê, pastor Mauro? Às vezes a pessoa, né, pastor Davi, tem até aquela vontade de fazer algo, mas acaba não fazendo. Eu vendo essa mensagem aqui, eu lembrei do Facebook. Né? Na época que foram lançar o Facebook, pastor Mauro, alguns acreditaram na ideia, outros não acreditaram. E teve outros, que foi o rapaz que é o dono do Facebook agora, ele pegou a ideia daquelas pessoas e colocou em prática. Eles tinham a ideia, mas eles não tinham colocado em prática. Então, às vezes, muitas das vezes, nós como cristãos, temos muita ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, mas nós não colocamos em prática. E quando a gente vê aquele outro irmão fazendo aquilo, a gente fica com inveja, fica com ciúme do irmão, né? E a Bíblia diz que nós temos que ser um corpo só, temos que ser todo mundo unidos. Então, pastor Mauro, essa é a mensagem que eu deixo para hoje. Inspiração. Seja inspiração na vida de alguém. Amém. Graças a Deus. Que benção, né? É verdade. Glória a Deus. Benção pura. Nosso irmão Eduardo Costa aqui, ó, ele acabou de mandar aqui a mensagem aqui, ó. Amém. A oportunidade foi minha em poder fazer parte, falar deste homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor Eduardo Costa. Amém. Irmã Josiane Araújo também. Nosso irmão N. Andrade aí, irmão Hugo também, juntamente conosco aí. Amém. O pastor N. Andrade mandou que Deus abençoe esse programa. O melhor programa de rádio de São Paulo. Glória a Deus. Estamos correndo atrás pra isso. Pastor Andrade, a gente acabou de falar do senhor aqui agora, né? Falamos da escola de teologia e o pastor Davi ficou aqui já aqui querendo conhecer o senhor, né? A gente vai marcar aí para um dia pra gente estar aí tomando café, fazer. Vai ser uma grande alegria. Uma live lá na igreja dele, vai ser uma benção pura. Um debate, amém, glória a Deus. Com certeza. Irmão Hugo, Richard de Alcântara também tá aqui, tá falando que a paz do Senhor, meu irmão Hugo. Ainda bem que você me chamou de irmão Hugo, né? Que lá na igreja você me chama de apóstolo, né? Graças a Deus. Eu fico, o pastor Davi me chama de pastor aqui, eu já fico já com vergonha, você me chama de apóstolo na igreja. Aí eu chamo ele, fala profeta Richard. É o meu irmão Richard da MCD Church. Um abraço, o irmão Richard. E o irmão Miro Sandes também, aprendi muito hoje, como sempre, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Miro Sandes, ele é irmão do Paulo Sandes, mano. Sim, eu sei quem é. Amém. Benção pura também. Graças Homens a de Deus. Bom, vamos continuar, né, irmão? Vamos continuar nessa tarde aqui, porque o tempo ele não nos espera. Pastor Davi, hoje vamos aí um pouquinho mais à frente. Hoje nós vemos algumas coisas que estão acontecendo aí no mundo de hoje, né? Sim. Temos aí em relação ao Covid, né? Essa pandemia que infelizmente aí tem ceifado a vida de muitas pessoas. O que o senhor acha quanto aos acontecimentos dos últimos dias? O senhor acha que já estamos chegando nos tempos do fim? Pastor, a reflexão que eu faço sobre tudo que está acontecendo é baseada naquilo que Jesus ensinou. Ele falou para a gente analisar os sinais, porque ele foi questionado quando seria o fim. E aí ele pautou lá em 24 de Mateus, no grande sermão que ele tratou sobre o fim, ele falou sobre 12 sinais que apontariam para a volta dele. E ele usou uma expressão, ele disse assim, que a mulher quando está para dar à luz, ela começa a sentir contrações, né, dores de parto. E aquilo vai aumentando até que ela dá à luz. Aí ela sente alegria. É um sinal. É um sinal. Então eu vejo que a cada ano que passa, eu acho que nesse ponto eu tenho essa vantagem de já estar há alguns anos servindo a Cristo, a gente tem esse olhar para os sinais. E a gente percebe que a cada ano... 2019, tinha uns amigos meus no trabalho que falavam assim, a gente não vê a hora que 2019 acaba. É verdade. Porque não vai deixar saudade.
Agora a gente chega em 2020, e aí? Será que 2020 vai deixar saudades? É complicado, né, pastor? Só no Brasil, mais de 102 mil pessoas mortas por causa de uma pandemia. Será que alguém tem dúvida? Então eu acho assim, tudo que está acontecendo, eu tenho certeza, tudo que está acontecendo no mundo, baseado com o que acontece em Israel, que é o relógio da profecia, aponta para o fim. Só que assim, como um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, a gente não pode afirmar. Mas pelos sinais, nós podemos dizer que tudo nos mostra isso. Então, eu digo sempre lá na nossa igreja e para a minha família, você tem que viver com 2 olhares. Um olhar como se Cristo fosse vir agora, ou seja, vida no altar, vida de consagração, comunhão com Deus, com os irmãos, para que se Jesus vier hoje, você esteja pronto. E ele pode vir no arrebatamento para toda a igreja ou através da morte. Ou então... pastor Davi, antes, só raciocínio. Ô, Sara, por gentileza, aumenta um pouco o microfone do pastor Davi, que o pessoal daqui não está escutando ele lá na onde que eles estão escutando. O Almeida acabou de mandar, né? Falou que o microfone dele está um pouco baixo. Só aumentar um pouquinho só para ele continuar assim nisso, pastor Davi. Então, o que acontece? E o segundo lugar é a gente se preparar como se Cristo fosse demorar muito. Por que a gente tem projeto, tem plano, a gente desenvolve estratégias na igreja para curto, médio e longo prazo? Porque Jesus pode demorar. Mas os sinais, pelo que eu conheço da palavra, eu acredito que os sinais apontam para Jesus vir ainda na nossa geração. E essa é a minha esperança. Amém. E a minha também. Amém, pastor Davi. É uma coisa que nós sempre estamos falando lá para a igreja, né? Que particularmente eu falo assim, que é um momento onde de quem está na igreja refletir verdadeiramente o seu propósito, né? De quem está na igreja. Quem está fora é o momento de voltar. Verdade. Né? Quem conhece a palavra certamente vai começar a analisar isso. Né? Com certeza. Continuando, pastor Mauro, vamos continuar aqui o nosso programa. Tem mais uma pergunta, pastor. Aqui a minha pergunta número 8. Atualmente, o senhor está em qual igreja? Queridos, há 6 anos o Senhor nos deu uma direção para nós iniciarmos uma obra. E nós estamos ali no Jardim Letícia, na Capitanias Hereditárias 964, na DJL, que é a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Estamos ali servindo ao Senhor, pregando o Evangelho e sempre nessa visão. O nosso propósito como igreja é ganhar vidas para Cristo e torná-las discípulos parecidos com Jesus. Então a igreja ela precisa fazer 2 movimentos. Um movimento para fora, onde você evangeliza, e um movimento para dentro, onde você discipula. Né? E dentro desse propósito, a gente fundou uma escola de educação teológica, onde a gente tenta transmitir, justamente para os obreiros que estão começando, ou que já estão há algum tempo na caminhada, mas ainda se sente que ainda tem uma lacuna, onde a gente tenta ministrar, né, as aulas para que eles possam crescer também. Porque Paulo Freire, que foi um grande educador aqui de São Paulo, ele dizia o seguinte: ninguém se faz sozinho. Né? Ele diz assim, nós aperfeiçoamos um ao outro. Então, o evangelho é isso. O Salomão falou assim, que o ferro, como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Né? Então a gente cresce junto com o outro. Né? Junto com o outro, né? Esse é o propósito. Um servindo de experiência. Lucas capítulo 10, versículo 39, pastor Mauro. Quer dizer, porque quando fala discípulos, né, a pessoa sempre pensa que é só homem, né? Só homem que tinha ali. Mas não, Jesus ele permitiu que as mulheres elas fossem também suas discípulos também, né? No seu tempo, né, as mulheres não podiam, como você disse, estudar, né? Tinha aquela discriminação com elas, mas Jesus ele não fez questão disso. Ele ensinou tanto os homens quanto as mulheres. Contra as mulheres. Época também. É verdade, pastor Mauro. Se você pegar aquela parte que Jesus está eu acho que é em Betânia, que ele está ensinando ali para as mulheres, e Maria parece que está aos pés deles ali para aprender, né, pastor Mauro? E a outra irmã dela, eu não me lembro do versículo agora, não veio à minha cabeça, que ela fala, pede para minha irmã ajudar aqui na comida. Tá, Marta e Maria. Isso, aí Jesus fala assim, calma. Você perdeu a melhor parte. Então a melhor parte era o que? Era ali, Jesus estava ensinando, né, pastor Mauro? Então, ter calma. Então Jesus não tem preconceito. Uma coisa que Jesus não tinha era preconceito, né, pastor? Muito menos com as mulheres. Lembra aquela parte que Jesus vai a Samaria ali, que era necessário passar por aquele lugar, e ali ele fala com aquela mulher. Com a mulher samaritana, né, irmão? É benção pura ali, né? Ali foi um episódio maravilhoso, né? Onde os homens discriminavam aquela mulher, mas Jesus ele não viu nada disso e foi lá e conversou com ela. Discriminava aquela mulher, tanto se você ler nas escrituras depois a história dela, você vai ver, né, pastor Mauro, que essa mulher, ela tinha uma vida assim meio diferente. A gente sabe, não vou falar aqui, que todo mundo conhece
conhece sabe que é uma vida diferente, né? Aquela mulher já tinha passado por 5 relacionamentos, e aquela estava naquele momento não era marido dela. Então Jesus ali tem uma conversa com ela, né, pastor Mauro? E ali a escritura diz que quando os discípulos chegaram, pastor Mauro, eles ficaram admirados. E o original desse admirado, pastor Mauro, diz que eles ficaram assim, tipo, perplexos. Eles não acreditaram quando eles viram aquelas coisas ali. Para eles ali, Jesus tinha cometido um pior pecado, né? Verdade. Ele está conversando com aquela mulher samaritana. Mas Jesus também ele tinha compaixão das mulheres, né, amor? Como diz aqui o texto, Jesus não ignorava as mulheres, mas atendia seus pedidos e as ajudava. Vários exemplos nós vemos ali de Jesus ajudando mulheres, né? Nós vemos a mulher Ciro Fenícia, que foi correndo atrás dele, né, para ajudar a filha dela, que estava doente, né? E Jesus testa ela com a sua própria fé e traz a cura para sua filha. A gente vê a mulher do fluxo de sangue também, que Jesus ajudou. Verdade, né? E a gente vendo essas histórias, né, pastor Mauro, a gente fica até emocionado, porque, né, essa mulher do fluxo de sangue mesmo, quando Jesus ajuda ela, né, daquela época a gente sabia, tinha as leis lá, as mulheres era desse jeito mesmo, mas tinha, pastor Mauro, essa mulher, ela tinha uma doença, né, era uma doença, a gente podia chamar, não é, porque ela tinha um fluxo de sangue que fazia muito tempo. Então essa mulher não podia sair na rua assim qualquer hora que ela quisesse, né? Ela tinha os tempos para fazer. E não, Jesus foi ali, tratou ela, né? Foi ali, tratou ela com carinho, falou para ela que a doença dela tinha sido curada. Também tem aquele capítulo, capítulo 16 lá em Marcos, que fala da mulher também que foi pego em ato de adultério. Então Jesus ali, ele não discriminava, Jesus ele não ignorava as mulheres. Pelo contrário, pastor Mauro, ele ajudava as mulheres. Ele ajudava as mulheres. Tem aquela mulher também que lavou os pés dele com as lágrimas, né? Enxugou com os cabelos também. Nós temos também a viúva de Naim também, que o filho morreu. Jesus sempre chegou com essas mulheres com respeito, né? Sempre deu a elas o valor merecido que elas tinham, né, amor? Muito pelo contrário do que muitas pessoas dizem. E hoje Jesus quer falar com vocês, mulheres. Hoje Jesus quer tocar em vocês, ele quer falar com vocês. Ele não discrimina vocês. É muito fácil você falar com Jesus, é muito fácil você estar junto de Jesus. Basta, né, pastor Mauro? Ele diz lá, quando você quiser falar comigo, fecha a porta do seu quarto, entra ali e fala comigo, que ele vai te atender. Então Jesus, ele tá para te atender, ele é o nosso salvador, ele é o nosso ajudador. Então quando você quiser, você pode falar com ele, tranca a porta do seu quarto e fale com Jesus, porque ele vai te ajudar. Pastor Mauro, olha só o que aconteceu aqui, ó. Apareceu primeiro a uma mulher. Quando ressuscitou, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena e lhe deu a tarefa de anunciar a sua ressurreição, que a gente falou ali, né, pastor Mauro? Deu a tarefa a ela, falou, olha, vai lá e avisa os discípulos que eu ressuscitei. É verdade, olha que benção, né, moço? Falou através da boca de uma mulher, foi levar o anúncio da ressurreição de Jesus. Olha que importância maravilhosa que Deus deu a essa mulher. E eram 3 mulheres que foram lá, né? 3 mulheres. Jesus lá no sepulcro, elas iam lá embalsamá-lo, né, perfumá-lo, né, fazer ali um devido velório ali, né? Verdade. Para Jesus, né? E uma coisa que eu falo aqui, né, pastor Mauro, a gente não pode perder oportunidades. Lembra que eu falei, né, pastor Mauro? Nós não podemos perder a oportunidade, porque veja só, as mulheres foram no sepulcro de Jesus para banhar ele, né, pastor Mauro? E isso aí quem fez antecipadamente foi a mulher do vaso de alabastro, que tinha feito isso com Jesus. Quebrou o vaso de alabastro, Maria de Betânia, né? Ali nós vamos ali, né? Que maravilha que ela fez ali, né? Algo maravilhoso ali, aonde as pessoas ali se admiraram com o que ela fez ali, mas de uma maneira diferente, né? Nós vemos ali que as pessoas olharam aquilo ali, né, com desfeita, né, para ela. Né? E quem olhou com desfeita é muito interessante essa passagem, porque se a gente lê ali a história ali, né, pastor Mauro, quem olha com ela assim, com preconceito, é os próprios discípulos ali, as próprias pessoas que estavam junto com Jesus. Verdade, né? Com certeza. Né, lógico, ali tinha o traidor, que era Judas, ele falou, por que você fez isso? Você poderia ter vendido isso e entregado os pobres. Ele não estava querendo saber de pobre coisa nenhuma. Verdade. Ele queria o dinheiro para ele, queria pegar o dinheiro, que ali a Bíblia diz que ele tirava o dinheiro da bolsa, mas muitos arrazoaram com ela, tanto é que Jesus falou assim, por que molestais elas? Por que vocês estão fazendo isso? Deixai, porque ela está fazendo isso para minha morte, ela está fazendo isso porque ela sabe o que vai acontecer. Preparação, né, da morte na dele, preparação, né? E ainda Jesus profetiza, né, pastor Mauro? Ele fala no final, aonde for pregado,
essa mulher será lembrada. E hoje em dia a gente vê tanta pregação falando sobre essa mulher, né? Tantas Verdade. lições que essa mulher... Até hoje ela é lembrada, né? Até hoje é falado dela, né? Nós vemos a importância, né? Tanta importância que foi dada a ela que até hoje ela é usada como exemplo, né? Para as nossas... E hoje, pastor Mauro, como que você pode mandar para as mulheres aí, para as mulheres ser lembradas por Jesus, ser um exemplo para Jesus aí? Como que você pode deixar para nossas mulheres aí de Não de se lição? rebaixe, né, mulheres? Não, muitas vezes as mulheres têm um complexo de inferioridade, achando que elas não podem, que não conseguem, que não estão preparadas, né, amor? Muito pelo contrário, vocês são guerreiros de Deus, amém? Para proclamar o evangelho, para levar o evangelho de Deus às pessoas, às vidas, né? Se Deus colocou você, né, aqui na terra, né? Se Deus colocou, como nós falamos aqui no início aqui do texto, né, irmãos? Teve 2 no jardim, não foi um só. Deus podia ter colocado só Adão, mas colocou mulher. Por quê? Porque ela era ajudadora dele e é necessário, né, que os 2 sejam um na presença do Senhor. Então, nessa terra, você é uma referência, né, mulher? Toma importância disso que há na sua vida, amém, em nome de Jesus. Verdade, benção pura, hein, pastor Mauro? Só para terminar aqui o nosso tópico aqui, pastor Mauro, na igreja primitiva, as mulheres também tinham um papel muito importante, né, junto com os homens. Mulheres sábias ensinavam o evangelho, profetizavam na igreja, serviam as necessidades e cooperavam com os apóstolos. Olha que pastor Mauro. benção, né? A igreja primitiva não era só feita pelos homens, né? Não era só os homens que estavam ali na igreja primitiva. Às vezes a pessoa lê ali e pensa que é só os apóstolos. Que é só os apóstolos, é só eles que estavam. Não é só eles. Havia ali também o ministério feminino ajudando ali, né? Elas também iam visitar os lares, elas auxiliavam os apóstolos no que era necessário ali, né? Então ali elas tiveram um papel muito importante no crescimento da igreja que nós somos hoje, né? Verdade, os apóstolos, quando fala dos apóstolos, né, pastor Mauro? Apóstolo era só os apóstolos mesmo, eram os 12 apóstolos ali, né? Judas já tinha morrido, então colocaram o outro no lugar dele. Ali eram os apóstolos, mas as mulheres seguiam eles, eram os discípulos de Jesus. Então, discípulos aqui, discípulos é aquelas pessoas que seguem Jesus, que estão ali aprendendo com Jesus. Então, tinha muitas mulheres, inclusive uma das discípulas de Jesus era a mãe dele. Amém, Né, pastor? é A mãe verdade. dele era discípulo dele, porque seguia ele. Seguia ele também, acompanhava ele. com ele também. Amém, pastor Mauro. Mas agora eu quero que você fale, pastor Mauro, sobre o programa Motivação em Deus. Pastor Amém, Mauro. um abração aí pra toda a galera lá do programa Motivação em Deus, que no sábado aí, né, meus amados, eles estão aí de bola toda, né, meu? Vamos falar assim, né? Com a bola cheia. Com a bola cheia, né, meus amados? Estão aí num programa abençoado, a partir das 10 da manhã, todo sábado aí, aquele trio abençoado. Pastor Ademilson, presbítero Ademilson, irmão Abelardo. E o Expedito. E o nosso grande irmão Expedito, né? Os 3 ali estão ali, né, meus, num programa motivacional, abençoado, pra cima mesmo, né, meus, cheio de motivação em Deus, uma injeção de ânimo para o seu sábado. Você que passa uma semana, às vezes, trabalhosa, turbulenta, né? Chega em casa cansado, nada melhor do que no sábado você ligar aí, né, irmãos, na Rádio Fonte Vida 87.5 FM, às 10 horas da manhã e escutar essa programação maravilhosa dos nossos queridos amigos aí. E outra, né, pastor Mauro? Se vocês ouviram, o programa chama Motivação em Deus, né? Pastor Mauro, é muito legal esse programa, tem muito quadros legais, tem reflexões ali com o nosso querido presbítero. Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena acreditar, sua palavra não falha. Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Quero ver a sua Shekinah. Sim. Ela se interliga, se entrelaçam. A mansidão a gente vê que ela tá ligada com a paciência, né? Verdade. Ela tá totalmente ligada com a Não paciência. tem como ser manso se não for paciente. pastor Davi? Uma vai ligando Não tem com a como outra. ser manso se você não tiver domínio próprio. É verdade. Não tem como ser manso se você não for fiel a Deus. Verdade. Não tem como amor. ser manso se eu não for benigno, bondoso. Verdade. É verdade. Totalmente interligado. Tudo se liga uma com a outra, né? Mas vamos lá, a palavra mansidão, prautes no grego, está associada a um estado de espírito diante de Deus.
e a uma disposição de mente diante do próximo. Ou seja, a minha interação com Deus promove o meu relacionamento com os homens. Olha que maravilha, irmão. Veja só, hein, pastor Mauro, disposição de mente diante do próximo. Quando você tem essa mansidão, pastor Mauro, a sua mente ela fica ali ligada ao seu próximo. Então é que nem o pastor Davi falou, o que você quer para você, você também quer pro outro. Então, se você quer ser uma pessoa que receba mansidão, você também tem que ser manso com o seu próximo. E o interessante é que aqui também fala que a minha interação com Deus, pastor Davi, a minha interação com Deus, ela promove o meu relacionamento com Deus. Que antes do pastor Davi falar, quando você tem essa mente que você está com a disposição ao seu próximo, pastor Mauro, automaticamente você tem essa interação com Deus. É verdade. Alguém já disse que o tempo que eu passo falando com Deus vai mudar a forma que eu vou me dirigir às pessoas. Porque não tem jeito. Se você está sempre em comunhão com Deus, você passa por uma transformação. E essa transformação vai refletir na forma que você se relaciona com os outros. E é a regra de ouro que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha. Ele falou assim, ó, o que quiserdes que os homens vos façam, fazeis vós primeiro. Então, assim, eu não quero ser maltratado. Então eu vou fazer de tudo para mim não maltratar as pessoas. Às vezes, por um acidente da nossa natureza, a gente até magoa alguém. Mas aí entra a nossa capacidade de reconhecer que falamos o que não deveria e ir lá e pedir perdão. Isso também é característica de quem é manso, né? Se humilhar. Estão no patamar que estão. É o homem plantando e colhendo num ciclo de ruína sem fim. Olha que triste, né? Triste. Porque a pessoa não pensa o seguinte, que assim, toda vez que eu cometo um ato de maldade contra o próximo, na verdade eu não estou cometendo só contra o próximo, eu tô fazendo aquilo contra mim mesmo, porque eu estou plantando uma semente que mais cedo ou mais tarde ela vai brotar. Muitas das vezes eu faço bem para o Mauro ou para o Hugo e eles no momento não podem me retribuir. Mas Deus que é justo vai usar isso como uma semente e amanhã ele vai usar outra pessoa para me fazer o bem. Agora o mal é do mesmo jeito. Se eu ando por aí semeando mal, semeando contenda, semeando aqui, ó, estresse, intolerância, malignidade, mais cedo ou mais tarde isso também vai se voltar contra mim. E aqui diz que o mundo, né, pastor Mauro? O mundo é uma escola, essa escola que faz também com que a gente chegue nesse ponto do estresse, né, disso que a gente está falando. Então, no caso, é uma coisa que vai continuamente, você vai ali aprendendo o quê? Aprendendo o mal, né, ser intolerante, ser uma pessoa egoísta. Então, isso aí é o contrário do que a gente está falando sobre a mansidão. É porque o mundo, né, a gente já vê que infelizmente, tudo que a gente vê provoca. É quem tá falando aqui, né? Provoca estresse, intolerância. Se você começar a olhar essas coisas que estão acontecendo hoje, a gente fica praticamente fora de si mesmo, né? É verdade. Não tem um controle com Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus, orando, buscando, né? Estando na igreja. A tendência nossa é cada vez ir pro buraco mesmo. Na verdade, pastor Mauro, o evangelho, ele é uma contracultura. A cultura que está estabelecida aí é essa daqui. E a própria Bíblia fala, lá, o Hugo leu lá na passagem lá de Provérbios 16:32, diz assim que para Deus mais vale aquele que domina o seu coração do que o que domina uma cidade. Então, assim, os homens valorizam isso, o domínio do próximo, o domínio da situação, subir a qualquer custo, como foi dito aqui no estudo. Agora, Deus não. A gente aprende pela palavra que as árvores que têm mais frutos são a galha que dá mais fruto é aquela que mais se enverga, né? Então, assim, desenvolva isso no seu coração. E, assim, esses dias eu li um livro do Augusto Cury e ele dizia que, geralmente, as pessoas que são mansas, as pessoas acham que eles são bobos. Mas, na verdade, os grandes heróis são eles. Porque, primeiro, quando você é manso, você não vive com o coração perturbado por causa de certas situações. E, segundo, você consegue alcançar coisas que outras pessoas não conseguem. Porque essa ira, ela faz com que você destrua muitos projetos bons. Verdade. Glórias a Deus. Ter a esperança sempre, né, pastor Mauro? Sempre ter a esperança que Jesus, ele é o caminho. Então, aquele que tem Jesus Cristo não tem nada a perder, pastor Mauro, só a ganhar. É verdade. E aí, pastor, o que o senhor acha? Temos que ter uma nova esperança para esse novo ano? Pastor, eu faço das palavras do apóstolo Paulo a minha, porque ele, citando Abraão, ele disse assim, ó, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Romanos 4,18. Abraão, irmãos, quando foi feita uma promessa para ele da parte de Deus, dizendo que ele seria pai de muitas nações, ele creu. Mas ele creu contra a esperança. Por quê? Por já ser velho. Quando Deus falou com ele pela primeira vez, ele tinha 75 anos de idade, a mulher 65. Então, assim, o quadro, para ele ser pai,
através de Sara era muito difícil. Só que Deus não esperou a coisa ficar impossível. Porque quando Isaac nasceu, ele já tinha 99 anos e Sara 89. A expressão bíblica é: o ventre de Sara estava amortecido. Então não havia esperança para Abraão, pela ótica humana. Então, se você olhar para esse mundo que nós estamos vivendo e para todas as tragédias pelo olhar humano, você desespera, né, pastor Mauro? Verdade, pastor. Mas com Deus nós temos esperança, pastor Mauro. Tenho certeza que esse ano pode ser um dos melhores anos para nós, para a igreja e para os nossos ouvintes. Mas como o Hugo falou, nossos olhos precisam estar em Cristo. Graças a Deus, que coisa linda, né? Olha, por isso que é uma benção, assim, nós vimos cada um, né, todos nós vimos sintonizados, né? Deus já está nos dando coisas aqui. E olha que coisa linda quando fala-se essa palavra, né, pastor Davi? Crer contra a esperança. Verdade. Né? Deixa eu jogar a bola aqui pro irmão. O que você entende contra a esperança, irmão? O que você entende quando diz assim, crer contra a esperança? Contra a esperança. Pastor Mauro, assim, eu sempre quando falo de esperança, eu sempre falo de uma coisa que a pessoa está esperando. Como esperar. Eu trago isso pro verbo esperar, né? E o que seria essa esperança? Essa esperança para mim é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E contra essa pessoa, pastor Mauro, nós não pode fazer nada, porque se a pessoa que tem uma esperança em outra coisa, ela não vai receber o que está precisando, que é a vida eterna. Então verdade. A gente só tem a vida eterna se nós esperarmos em Jesus Cristo. Resumindo, né, pastor? Crer contra a esperança é a gente crer mesmo que achando que não vai dar certo. Porque a situação do mundo está toda decadente, né? A gente crer dessa maneira. O quadro de Abraão, irmãos, pelas vias humanas, era um quadro sem esperança. Quando fala que ele creu contra a esperança, é porque na ótica humana não havia possibilidades. E talvez seja essa situação de pessoas que estão nos acompanhando. Verdade. Porque a gente vive num mundo assim, muito pessimista e muito negativista. E eu fico vendo até pessoas na igreja dizendo assim, não, a coisa vai de mal a pior, vai de mal a pior. E eu concordo que alguns pontos vão, desde que você não tenha Cristo. Verdade. Vocês desculpem a minha franqueza, nesses anos que eu caminho com Jesus, para mim cada ano tem sido um ano melhor. Não tem sido um ano mais fácil, né? Porque às vezes as pessoas confundem. Verdade. De ser melhor com mais fácil. Mas eu tenho aprendido que nas minhas dificuldades eu tenho crescido muito. Né? Eu tenho aprendido coisas que eu nunca aprenderia se eu não tivesse passado pelas dificuldades. Então até as aflições, para mim, tem sido uma lição de vida e tem ensinado a ter mais esperança ainda em Deus. A gente deve entender que todas as situações ruins que vêm na nossa vida é para um aprendizado, né, pastor? É aquilo que Jesus estava ensinando seus discípulos na tempestade, irmão. Os discípulos estavam desesperados ali. Jesus quis ensinar uma lição para eles ali. Que lição ensinar para eles? A passar pela tempestade. Não simplesmente a gente falar para Deus assim, Senhor, nos tira dessa situação. Verdade. Deus muitas vezes não nos tira daquela situação porque Ele quer nos ensinar a passar por aquela situação. E eu tenho certeza que o que nós passamos no ano de 2020 foi de grande lição para o ano que vai vir agora, 2021. Por isso que nós temos sim que ter esperança. Dentro disso que o senhor está falando aí, sabe uma coisa que ficou muito forte o ano passado, por mais que a coisa tivesse muito difícil, de solidariedade das pessoas cresceu muito. Então assim, nas aflições, às vezes virtudes que nós, às vezes até temos, mas está meio amortecida, ela acaba vindo à tona por causa da necessidade. É verdade. Então muita gente, as pessoas, o brasileiro é muito solidário, mas no meio de tudo que aconteceu, nós vimos empresas, nós vimos igrejas, nós vimos pessoas, famílias se preocupando mais com o próximo. Então assim, a aflição ela pode trazer para fora o que há de pior dentro de você, mas também o que há de melhor. Vai depender da sua decisão, né, pastor? E é isso que a gente falou no último programa, né, irmão? Sobre ação social. E eu acredito que agora, precisa-se haver um despertamento no povo, né? Precisa acontecer algo para que as pessoas acordem, né, para fazer alguma coisa. E agora eu acredito que no próximo ano não vai precisar mais isso. As próprias pessoas já vão estar motivadas a fazer alguma coisa, né? Verdade. Com certeza, pastor Mauro. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, sobre a ação social, eu queria falar sobre o que você tinha falado sobre Jesus no barco. E assim, aquelas pessoas, eles estavam com Jesus ali literalmente, pastor Davi. Então Jesus estava ali literalmente, corpo humano, físico. Então o que a gente falou, muita gente passa por alguma coisa, mas ele não tem Jesus ali fisicamente, pessoalmente, mas nós temos Jesus sim, espiritualmente, porque ele está vivo, né? Ele ressuscitou, ele está aí. Muitas das vezes as pessoas passam por isso porque acham que Jesus não está lá, pastor Mauro. Verdade. Né? Então eles acham que Jesus não está lá. Então se você for ver as escrituras, todas as vezes que tiveram encontro com Jesus, tiveram mudança de vida. A viúva de Naim encontrou com Jesus, teve mudança de vida. Aquele paralítico que desceu na cama, teve um encontro com Jesus, teve mudança de vida. Então
tudo é mudança de vida. Agora, falando pelo lado social, assim, vale bem entender também, pastor Mauro, que eu gosto muito de falar, quando você faz uma ação social, quando vem do coração, pastor Davi, que muitas das vezes a pessoa gosta de fazer a ação social para mostrar para o povo. Então, não. E outra, a ação social não leva ninguém para o céu. Verdade. O que leva a pessoa para o céu, o que dá a salvação, é Jesus Cristo. A ação social você faz porque você é salvo. Quando você faz uma ação social, é porque você tem certeza da sua salvação. Não que você vai fazer a ação social para ser salvo. Glória a Deus. Aproveitando aqui também agora, quero mandar um abração lá pro meu amigo Renato Boni, da Escola de Beleza, né? Ali do meu querido amigo Renato Boni, que também tem ajudado aí, muitas vezes aí, ações sociais aí, fazendo cursos de cabeleireiro aí, e também aí, né, irmãos, tem um salão maravilhoso lá de cabeleireiro, né, irmão? Verdade. Isso também, pastor Mauro, na ação social também é legal, né, pastor Davi? Muitas das vezes a pessoa acha que fazer uma ação social é só dar comida, só levar comida, levar dinheiro. Não, você pode fazer uma ação social com o pessoal da igreja, usando talentos que você tem na igreja, um cabeleireiro que tem lá, né, um manicure, uma pessoa que faz outro tipo de serviço, e ajudar ali também. Isso é uma ação social muito legal. E ele faz isso muito bem, né, pastor Mauro? Já fez com vocês aí na igreja. Então faz aí, porque eu sei que as pessoas gostam e ele é gente boa demais. Amém. Um abração ao meu amigo, grande amigo Renato Boni. Bom, vamos lá então. Nós vivemos em um mundo bastante desanimador, né? No início de um novo ano, a gente sempre procura em vão por expectativas de tempos melhores. Se analisarmos a situação internacional, se observarmos as dificuldades econômicas e o baixo nível moral dos povos, não há muitos motivos para esperar por momentos mais luminosos para este mundo. Até mesmo é duvidosa a realização dos anseios que temos para a nossa vida pessoal neste novo ano. Tendo pouca esperança no melhoramento das condições gerais, resta-nos somente uma alternativa: procurar renovação individual das pessoas. É preciso encontrar um caminho que permita que você seja elevado acima das circunstâncias, do modo que esteja sobre elas e que elas até mesmo sejam controláveis. O que nós entendemos aqui? Aquilo que nós estamos falando, né, pastor Davi, irmão Hugo? Nós estamos passando sim por tempos difíceis, mas se nós pensarmos aí, eu vejo pessoas muitas vezes aí, quando vai virar o ano, sempre tem aquelas mesmas palavras, né? Tomara que tal ano seja melhor. Tomara que o ano tal seja diferente. Quando foi para 2019 para 2020 foi a mesma coisa. 2018 para 2019 fica aquela esperança de que o ano seja melhor. Só que as pessoas, muitas ficam estagnadas. Elas querem ficar só naquele mesmo ritmo de vida. E muitas vezes há situações que nos dão um empurrão para a gente mudar de vida. Né? Às vezes a pessoa fala assim: eu vou estudar esse ano, vou mudar de vida, vou estudar, vou fazer uma academia, vou fazer isso, fazer aquilo outro, e acaba ficando do mesmo jeito. E aí, às vezes parece que existem situações que nos forçam a mudar de vida. É o caso que nós estávamos falando. Vamos voltar de novo lá ao pessoal que estava lá, os discípulos na tempestade. Por que Jesus ali, eu entendo que foi uma lição? Esse tema acho que vai ficar hoje. Vai ficar. Né? Por que Jesus ali eu entendo que foi um empurrãozinho que Jesus deu nos discípulos? Por quê? Você está todo incomodado. Se nós voltarmos uns versículos antes, Jesus começa a ministrar para as pessoas ali, né? Vocês não vêm até mim por causa da palavra, mas vem por causa do pão que eu dou. Então, Verdade. Quer dizer, tinha que acontecer alguma coisa ali para mover aqueles discípulos, né? Para mover a fé deles. É isso mesmo, pastor Mauro. E eu percebo que as situações adversas, elas têm esse poder de nos dar esperança, mas elas têm também o poder de roubar a nossa esperança. Verdade. Tudo vai depender, como o Hugo bem falou, do foco que você tem. Se o teu foco estiver em Jesus, tudo que você passar de dificuldade vai te levar para mais perto dele. Se o teu foco estiver nas coisas deste mundo, isso vai gerar em você o que está gerando o mal. Já teve até um programa sobre isso aqui, o mal do século, que é a depressão. Muitas pessoas, quando vê as dificuldades, ela não desloca o olho da dificuldade para Cristo. Ela desloca o olho para a dificuldade, e isso faz com que aconteça com ela o que aconteceu com Pedro também nessa situação. Quando Jesus vem até Pedro, né, aos discípulos andando por cima do mar, Pedro, acreditando que era Jesus, ele pediu para Jesus mandar ele ir até ele. E ele foi. E ele caminhou por um momento por cima das águas ali do mar da Galileia. Mas diz a Bíblia que, sentindo o vento forte, ele teve medo.
e começou a naufragar. Então, assim, se você olhar para o vento forte que soprou em 2020 e olhar para essa briga política por causa de vacina, olhar para a nova cepa aí do coronavírus, você desespera, meu amigo. Mas quando você leva os seus olhos para Deus, de onde vem o teu socorro, o que acontece? A esperança, ó, enche o seu coração. E aí acontece aquilo que o pastor Mauro falou, você muda de atitude. Em vez de você ficar fazendo só promessa para você mesmo ou para os outros, você muda de atitude. Glória a Deus. Olha que coisa linda isso que o pastor Davi falou, hein? Olha Deus usando aqui. Olha que coisa linda que o pastor Davi falou aqui, ó. Dá a entender o que, né? No Pedro caminhando sobre as águas ali, né? Vamos colocar aqui vamos colocar aqui no nosso tempo que nós estamos vivendo hoje. O mar, o que é o mar? O mar é um ano que você tem que passar, né? O mar tá lá os desafios de um ano de 2021 que você vai ter que passar. Só que muitas vezes as pessoas elas querem ficar no conforto, né, pastor Davi? Sim. Elas querem ficar lá no barco. Né? Não, tá aqui, tá confortável, tá seguro, né? O mundinho que eu estou vivendo tá bom, né? Deixa da maneira que eu tô mesmo. Mas Deus muitas vezes está lá na frente chamando a gente, ó, vem porque eu quero que você enfrente as dificuldades, né? Jesus está chamando. Aí muitas vezes eu fico olhando ali, a gente fica olhando Pedro lá no barco, né? E eu entendo até que os discípulos até olhar para Pedro e fazer, Pedro, não vai não, Pedro. Tá perigoso ali, ó, a coisa lá não tá fácil. Quantas pessoas não são assim, né? Estão no seu conforto e muitas vezes nos chamam assim pra gente, ó, não vai não enfrenta não que a coisa aí fora tá feia. E Jesus tá lá na frente, vem que eu tô contigo. Chamando, né? Chamando, né, pastor Davi? É verdade. E é isso que nós devemos entender no ano de 2020. Vai ter dificuldade. Vai ter pessoas que vai pensar assim, não, eu quero ficar no meu conforto mesmo. Mas Jesus tá lá na frente chamando, né, irmão? Lá na frente chamando, ele sempre chama, né, pastor Mauro? Esse capítulo e esses versículos que vocês estão falando aí é maravilhoso mesmo. Todas essas lições que vocês estão passando aí. Por quê? Se você começar ali no capítulo 4, eu até abri a Bíblia aqui porque eu estava querendo buscar para ver, né, pastor Mauro? Ele começa ali no capítulo 4, em Marcos capítulo 4, e ele começa dizendo assim, pastor Davi, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Então, olha só, Jesus estava ensinando. Jesus passou aquela tarde inteira ensinando eles. Olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. E quando chega na alta madrugada da noite, eles deveriam se lembrar dos ensinamentos que Jesus tinha passado para eles na hora. Olha, Jesus nos ensinou agora, ele passou a tarde inteira nos ensinando. Então ali Jesus estava ali mostrando para eles como eles deveriam fazer. Porque Jesus é assim, meus amados. Ele ensina e depois ele coloca você para ver se você aprendeu. É o que ele faz conosco, Davi. Primeiro ele ensina e depois ele faz. E muitas das vezes a gente vê gente querendo fazer para depois ensinar. E muitas vezes, quantas vezes Deus não está nos ensinando a enfrentar esse novo ano, né? E nós queremos ficar ali só fechadinho naquele mundo, né, pastor Davi? É verdade. Ele não quer saber de enfrentar, não tem coragem de correr e enfrentar. Ô pastor, uma vez que a gente está citando bastante esse texto, vamos ler ele aí para a gente ter uma... Vamos. Eu abri minha Bíblia aqui, Mateus 14, onde fala sobre esse assunto também, diz assim, ó, Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Que maravilha, né? Maravilha. Primeira, olha só, né? A gente vendo aí a passagem. Pastor Davi, se a gente for hoje, né, analisar esse texto, a gente vai tirar tanta lição desse texto aqui, porque olha só o que Jesus fala. A primeira coisa que Jesus falou,
ordenou que eles passassem para outra banda. Então ali já tinha uma palavra de Jesus, era uma ordem, eles deveriam passar por aquilo ali, eles não deviam estar com medo, porque a ordem de Jesus foi dada, passemos para outra margem. É verdade. Então quando Jesus fala, ele já tinha que saber, olha, Jesus já nos orientou, ele já ordenou que a gente já vinha estamos passar debaixo de para uma outra, palavra, debaixo de uma vamos palavra. colocar aqui debaixo de uma palavra profética, né? Palavra Jesus profética. já preparou tudo. Né? Eu costumo dizer, pastor Mauro e Hugo, que assim, ordens de Jesus não evitam tempestades. Verdade. Porque tem muitas pessoas que acham assim, não, porque Deus falou comigo, o caminho vai ser fácil. E é aquilo que eu falei no início do programa, das nossas reflexões. Não é porque Deus vai me abençoar nesse ano que esse ano não vai ser difícil. Aliás, muitas vezes é o contrário. São nas grandes dificuldades. Olha a história de Isaac. Isaac cavava um poço, os filisteus iam lá e entulhavam o poço. Sabe o que ele fazia? Não, desisto. Vou voltar lá para Israel. Não, eu vou cavar outro poço. Entendeu? E ele cavava outro poço, os caras entulhavam. Ele cavava outro poço. Ou seja, o que ele estava dizendo para eles? Eu não vou desistir, meu amigo. Vou continuar. Vou continuar. Enquanto vocês não cansarem de encher meus poços, eu não vou cansar de abrir poço. Até o último que foi o Rehobote. E a pergunta que os discípulos fazem, pastor Mauro, quando Jesus acalma a tempestade, hein? Quem é este que até o mar, até o vento e o mar lhe obedecem? Que Né? maravilha. Jesus mostra para eles, né, pastor Davi, quem é Jesus Cristo ali fazendo aquele mar acalmar, a tempestade ali ficar tranquila. Mas se você pegar os versículos seguintes, pastor Mauro, ali Jesus mostra o grande poder que ele tem, porque ali Jesus mostra o seu poder lá no Genazeno lá, sobre os demônios, pastor Davi. Então Jesus mostra que ele tem poder contra os demônios, ele tem todo o poder contra os demônios. E seguindo à frente, ele também tem poder na cura, porque Jesus cura a mulher enferma, pastor Mauro. Seguindo mais ainda, ele tem poder sobre a morte. Por quê? Porque ele ressuscita a filha de Jairo. Então ali Jesus mostra todo o seu poder sobre os demônios, sobre a ciência e sobre a morte, pastor, mostrando que ele é o Todo-Poderoso. Uma coisa linda aí também, que a gente vê agora a razão do versículo 22, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e passassem para outra banda. Jesus já sabia o que ia fazer lá do outro lado, os discípulos não sabiam. Mas você vê, quando eles passam com Jesus pela tempestade e chegam do outro lado, eles experimentam uma pessoa sendo liberta do demônio, uma mulher sendo curada da hemorragia que atormentava ela há muitos anos, e eles experimentam aqui a multiplicação dos pães, eles experimentam a ressurreição da filha de Jairo, mas tudo depois do quê? Depois de ter passado para o outro lado, né, e depois da tempestade. Depois da tempestade, ensinaram eles. Jesus está mostrando que do outro lado tinha coisa boa para eles se crescerem espiritualmente. Né? Agora imagine se eles ficassem estagnados aonde estavam ali, a vida deles ia continuar a mesma coisa, ia ser meros pescadores. Verdade. Né? Depois que passou ali aquilo ali, olha a vitória que Deus deu, ensinando eles a passar pela tempestade, porque depois daquele ter problemas piores do que aqueles ali. Então, é o ensino de Jesus. No começo, Jesus estava ensinando sobre isso, sobre essas coisas. Verdade. Depois ele mostra para eles como é que faz. É assim que faz. Olha, o demônio vem aqui, eu expulso, porque o demônio não tem nada comigo, não. Verdade. A doença tá ali, eu vou curar, porque eu sou o Deus da cura. Então a morte está ali e eu vou ressuscitar porque eu sou a vida. Então Jesus, ele ensina lá no versículo 4 e faz no versículo 5. Glória a Deus, graças a Deus. Então o que Deus está falando conosco nessa tarde aqui? Vamos resumir aí. Deus está dizendo o seguinte, irmãos, você já está debaixo de uma palavra profética. Não sei qual é a sua igreja, não sei a sua denominação, ou se você não tem nenhuma denominação igreja, ou está afastado, volte para a casa do Senhor e receba lá palavras proféticas, palavras de ânimo, ensinamento da palavra de Deus, porque Deus não quer ver você estagnado, parado e ficar muitas vezes reclamando que o ano vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa se você continuar do mesmo jeito que estava, mas se você tiver a atitude de passar para o outro lado e enfrentar essa tempestade que está passando na sua vida aí, que eu não sei o que é que você está passando, com certeza do outro lado Deus há de te dar a vitória e fazer você crescer espiritualmente para enfrentar as demais tempestades que virão. Com certeza, pastor Mauro. Só assim você saberá que Deus é o... Né? Então, como que a pessoa pode tirar a veracidade da Bíblia? Né? Lá em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então não tem como a escritura não ser a palavra de Deus. Se está falando que toda a escritura, pastor Mauro,
é inspirada por Deus. Então a palavra de Deus, ela já se corrige, ela se corrige, não é isso, Almeida? É útil para tudo. E os homens que são dessa, né, que creem no liberalismo teológico, eles dizem que a Bíblia, ela não é verdadeiramente a palavra de Deus, mas ela contém alguns trechos, né, da palavra de Deus. Olha só que perigo, né? É muito perigoso. Eles querem entender que o homem, né, é o foco principal e é tratado como a autoridade final, né? Sim. De tudo. Quer dizer, não é Deus, né, que seria a autoridade final, mas eles tratam como se o homem fosse a autoridade final e querem conciliar o cristianismo com a ciência secular ou o pensamento moderno, né? Que é aquilo que nós estamos falando, né? Vem da filosofia, né? Vem das artes, né? Eles querem como se fossem fundir tudo numa coisa só, né, irmão Almeida? É complicado. É que nem o nosso irmão Hugo estava falando, irmãos. É você ler a Bíblia e você ensinar as pessoas aquilo que você acha que né? Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Tudo aquilo que Deus nos revela, nós temos que passar somente aquilo que Deus, né, nos ensina através das Escrituras. Não tente pegar a palavra de Deus e moldar ela para que você venha se sentir bem, né? Venha, né, a cada dia ser bem sucedido em algumas coisas. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar e às vezes até nos machucar, né? Verdade. Dar, né, uma tacada ali na gente, né? Nos incomodar para a gente acordar para a vida, né? E o teólogo liberal, né, a teologia o liberalismo teológico, eles tratam a humanidade como ela é vista como não depravada, né, não totalmente depravada, e que todos no final vão ser salvos, né? Não existe para eles, não existe inferno, não existe céu, né? No final todos para eles vão ser salvos, né? Toda a humanidade, para eles olham um futuro otimista para a humanidade, né? Até o diabo vai ter uma chancezinha, dizem que né? até o diabo, né, naqueles 1000 anos dele, vai ser como se fosse uma chance, né, que ele vai ter, né, para ser também salvo, né? Amém, verdade. Os irmãos verem como a teologia liberal, ela trouxe, né, vamos dizer no português, claro, heresias, né? Para o nosso meio. Heresias. Pastor Mauro, essa teologia liberalismo teológico, ela ficou muito forte nos Estados Unidos, na Europa, né? Ela ficou muito forte. Então, eu estava vendo uma matéria, a gente estudando sobre o tema que nós íamos falar, para a gente ter também base para falar. Muitas igrejas hoje nos Estados Unidos estão chamadas de igrejas mortas. Por quê? Por causa desse liberalismo teológico que entrou nas igrejas nos Estados Unidos, né? Que nem eu falei, eles pegam a palavra de Deus e eles falam o que eles querem, eles fazem uma interpretação que eles querem. Por exemplo, eles pegam ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Legal, eu quero isso para mim. Aí eles pegam lá... O que condena. Isso, eles pegam o que condena. Todos pecarem estão destituídos da palavra da glória de Deus. Não, isso não serve para mim, então quer dizer, né? E se a gente for ver bem, pastor Mauro, muitas coisas eles tiram. Por que eles não acreditam na salvação? Eles não acreditam em anjo? Eles não acreditam em Jesus? Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Verdade. Eles acham que Jesus é um homem normal, né? E nós vemos que não é, que Jesus, ele é Deus mesmo, né? Verdade. Se a gente for ver lá o Concílio de Calcedônia em 451, que eles discutiram sobre isso, sobre a veracidade de Deus sendo Jesus, sendo homem e sendo Deus, já foi discutido entre os teólogos da época. E lá eles viram que Jesus era homem, Deus ao mesmo tempo. Então não tem o que mudar, mas muita gente quer mudar. Eles querem tirar a autoridade, né, final da palavra de Deus, como foi falado, deixar o homem como autoridade final de tudo, né, irmãos? Mas nós devemos entender que a palavra de Deus, ela é boa, ótima, maravilhosa. Mas maravilhoso mesmo, irmão Almeida, é a cera 4D. Amém? Essa cera aí tá fazendo um sucesso maravilhoso, irmão Almeida. Eu posso dizer para você que eu já usei, eu tenho a cera 4D lá em casa, e eu quero dizer para você, eu fui lá no Lava Rápido, dei aquele trato e depois cheguei em casa e passei a cera. Mas foi, olha, e é de verdade mesmo. A poeira, quando cai nela, ela não gruda.
né? E você vai ali, faz um retoque e o seu carro está novinho de novo. O Paliozinho lá se transformou num Corolla. No Corolla! Tá lindo. Glória a Deus. Mas você quer conhecer mais sobre a cera 4D? Amém? Então ouça aí o recadinho da cera 4D nessa tarde. Quer um brilho inovador em seu carro? Apresentamos a espetacular cera 4D, que além de trazer um brilho e um polimento inovador em seu veículo, não é caro e ainda cria uma película protetora contra pó e sujeira. Adquira agora pelo telefone 99660 4776 99660 4776. Encomende hoje mesmo e estaremos prontos para levar até o conforto do seu lar. Na hora de dar aquela ilustrada no seu carro, não se esqueça, é cera 4D. Agora, no programa Shekinah, Curiosidades do Almeidinha. Curiosidades do Almeidinha. Uma boa tarde a todos, voltamos aí para o programa Shekinah e agora vamos para as curiosidades, né? E a minha curiosidade hoje está lá nas Escrituras. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, 2 Timóteo capítulo 4. Olha só o que o autor desta carta, né, vai nos dizer. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Que palavra linda, irmãos. E isso é a realidade hoje. Quantas pessoas não estão sofrendo a sã doutrina? Nós acabamos de falar agora que a sã doutrina, ela nos confronta. Ela nos faz, irmãos, sofrer, nos faz rejeitar algumas velhas práticas. Mas pessoas hoje querem estar no conforto, né? Se esta igreja que eu estou hoje está, né, me confrontando muitas vezes com a palavra e não quer deixar eu viver a vida que tanto me alegra, eu tenho a comodidade de mudar de igreja e ir para uma igreja onde vai, né, estar adaptando muitas vezes as minhas velhas práticas. Irmãos, em nome de Jesus, continue, né, sendo fiel às Escrituras, como o escritor aqui disse, né, para nós. Muitas vezes em comichão, né, o comichão é aquele que tapa os nossos ouvidos e não deixa nós ouvir a verdadeira palavra de Deus. Irmãos, e mais do que isso, a palavra do Senhor diz que quando nós estamos no pecado, muitas vezes você não recebe algo, porque a palavra de Deus diz que o pecado, ele nos faz separação de nós e Deus, né? Então muitas vezes, irmãos, Deus também, né, não consegue ouvir as suas orações por causa do pecado. Então não deixe que esta teologia do liberalismo venha alcançar você, mas que você continue as Escrituras. Fala: Senhor, eu vou continuar firme para que em breve eu alcance essa salvação tão esperada para a minha vida. Aí foi a curiosidade
desta tarde. Amém? Amém. Glórias a Deus. Que bênção, né? Eu quero até pegar um gancho aí, ô Almeida, já que você... a gente sabe que, né... nosso programa aqui, nós sempre fala sobre isso, né, pastor Mauro? Cada um aqui tem sua opinião. Verdade. Nós temos opiniões aqui, Pontos de vistas, né? Pontos de vista diferentes, mas relatado aqui na palavra de Deus. E nós estamos falando sobre a veracidade da palavra de Deus, né? E o Almeida trouxe nas curiosidades do Almeida, 2 Timóteo, né? Ele falou sobre o autor dessa carta é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, ô Almeida, prega a palavra, insta que seja oportuno, que não corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade. E como nós podemos, Almeida, dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, sabendo da história do apóstolo Paulo e sabendo o que ele estava passando nesse momento? Essa foi a última carta que ele escreveu, estava preso em Roma, já estava prestes a ser morto, sabia que ia morrer e falou para o seu afilhado na fé, Timóteo, pregue a palavra, e essa palavra é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então não tem como, a pessoa pode querer falar o que for, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? E o apóstolo Paulo sempre rebateu isso nas cartas dele, lá aos Coríntios, aos Gálatas, sempre falando da palavra de Deus, porque muitos daquela época também tinha esse liberalismo teológico deles lá. Então eles não acreditavam em Jesus Cristo, não acreditavam na divindade de Jesus, não acreditavam nem na autoridade de Deus, né? Eles tinham o Deus, mas não acreditavam na autoridade do Deus poderoso, né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é eterna, e é essa palavra que nós temos que seguir. Graças a Deus. Aleluia. É verdade. E o que ensina o liberalismo teológico? O que nossos irmãos falaram aqui agora. A primeira coisa que eles querem colocar em nossas cabeças é que a Bíblia não é inspirada por Deus, e os homens, né, eles é que determinam quais ensinamentos, né, são corretos e quais não são. É o que foi falado aqui, né? O que vier de bem para nós tá bom, o que vier de mal deixa pra lá. É como se tivesse duas sacolas, né? Uma com o saco furado e a outra, né, com fundo furado, e a outra com fundo normal. O que for bom pra mim eu carrego, o que não for eu jogo fora. Mas a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus. É o que foi falado aqui nessa tarde, né, irmão Hugo? Até em 2 Timóteo capítulo 3, né, versículo 16, 17 já foi lido aqui hoje, mas vamos ler para relembrar, né, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que bênção, né? É verdade. A diferença da real escritura e do liberalismo é essa, né, pastor? O liberalismo prega hoje o que te convém, o que é bom para você. Agora o pecado, ele não é falado, né, nessas pregações, em algumas igrejas. O número dos salvos estiver completo, e o qual é conhecido somente pelo Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que quando nós subirmos ao céu, nós vamos subir com corpos transformados. Glorificado, né? Vamos ter um corpo glorificado igual ao de Jesus Cristo, hein, pastor Mauro? Que maravilha que deve ser, hein? Imagina só, né, pastor Mauro, que Jesus com o corpo glorificado, né? O que ele fazia, né, pastor Mauro? Atravessava até a parede lá. Verdade. Né? Então nós vamos ter o corpo em corpo corruptível, igual o apóstolo Paulo diz, né? Um corpo que não entra mais o pecado na nossa vida, que isso vai ser maravilhoso. Graças a Deus. Agora, irmãos, vamos ouvir a vinheta da Escola de Teologia de Fé Reformada do meu querido amigo pastor Enio Andrade, né, irmãos amados? E mais uma vez, deixando aí esse gosto de quero mais pra você aí, o Sinceridade na Palavra, né, irmão? Sinceridade na Palavra. Sinceridade na Palavra é um podcast que vai ser estreado vai ter estreia no dia 5 de junho, primeiro sábado de junho. Estreia uma programação, um podcast chamado Sinceridade na Palavra, onde estará pastor José Mauro, pastor Enio Andrade e eu aqui, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, estarei com nossos irmãos debatendo assuntos polêmicos, não assuntos como a gente traz aqui no programa Shekinah. Que no programa Shekinah a gente traz programas do cotidiano, programas para as pessoas que estão aí na rádio entender. No programa Sinceridade na Palavra, nós vamos trazer temas polêmicos. Você viu aqui o pastor Mauro dando um spoiler aqui com o pastor Enio sobre a escatologia, sobre né? Então vai ser só
programas assim, não pra gente polemizar com as pessoas, é pras pessoas pensar, pra gente colocar Verdade. aquelas pessoas pra pensar, né, pastor Mauro? Fazer ela coçar a cabeça Coçar a mesmo cabeça, e- falar, nossa, o que esse pessoal tá falando, hein, meu? e começar a comentar, debater, fazer pergunta. Pode mandar pra gente lá, irmãos, que se a gente não souber, nós joga ali nas mãos do Na pastor. mão do Enio. pastor Enio, é ele que vai resolver. Aqui a gente do programa é assim. Quando a gente não sabe as coisas, a gente coloca na mão do pastor Davi Alencar Santana. É verdade. E lá no programa Sinceridade da Palavra não vai ser diferente. Se a gente não souber algo, a gente vai passar pro pastor, o pastor Enio. Por quê, né, pastor? Nós não somos os donos da verdade, nós não somos os donos do conhecimento. Muitas coisas a gente aprende com vocês aí. Você viu, agora acabou de mandar uma mensagem pra gente, pastor Rogério Batista. Você vê que lição que ele trouxe pra nós? Então nós aprendemos mais com vocês do que nós ensinamos, né, pastor Mauro? Glórias a Deus, é verdade. Então vamos ver aí a vinheta da Escola de Teologia de Fé Reformada do meu querido pastor Enio Andrade. Você sempre teve desejo de se aprofundar na palavra de Deus? Chegou sua hora. O Seminário Batista de Fé Reformada te convida a participar da maior experiência em estudar a palavra de Deus. Algo inigualável. Teologia levado a sério. Venha mergulhar em um mundo de conhecimento das coisas de Deus. Chega de ser enganado. Venha conhecer a verdade e ela vai te libertar. Endereço: Rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Jardim Capelinha. Seminário Batista de Fé Reformada, preparando homens e mulheres para o serviço do reino. Telefone e WhatsApp 96619 3187 96619 3187. Essa vinheta abençoada, meu querido amigo pastor Enio, né, irmãos? Nós vamos ver quem está aqui nas redes sociais. Entrou aqui o Afrísio. Deus abençoe sua vida, tá aí assistindo também. Daqui a pouco nós vamos estar lá na igreja, amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Meu querido, nossa querida irmã Irene Vieira também está aqui nos assistindo nessa tarde, Deus abençoe. E também entrou aqui, irmãos, nosso irmão Michel Silva dos Santos, se eu não me engano é o pastor Michel, né, irmãos? Ele também aí, no decorrer das próximas programações aí, também ele nos mandou uma reflexão do pastor, né, um tema mais pra frente aí, que nós vamos estar falando aí. Quero já mandar um abração aí ao pastor Michel, né, que está aí nos ajudando nessa tarde maravilhosa, meu. Tem alguém no WhatsApp também que tinha falado, né? No WhatsApp, isso aqui mandaram aqui, quando a gente manda aqui pelo WhatsApp, mandaram com os amigos aqui no WhatsApp, aqui vou estar falando o nome de alguns aqui. Ó, o Mauro trabalha à noite lá com a gente, mandou aqui um boa noite pra nós, beleza? O Hugo mandou aqui um abraço, mandar um abraço pro Ramon, que esteve conosco ontem lá esteve com a gente ontem, eu fui lá na presbiteria lá em Pinheiros, né? Mandar um abraço pro Bruno que tá lá no Panambi, né? Mandar um abraço pro Ramon, já falei, pro Boris, mandar um abraço pro Gesiel, nossos amigos aí lá do colégio também, que tem nos ajudado bastante, né, pastor Mauro, pelos bastidores aí, que o programa não acontece só aqui, né, pastor Mauro? O programa também tem os bastidores. Mandar um abraço pro Gesiel aí, que nos ajuda demais, mandar um abraço pro bombeiro Evaristo, também do Colégio Porto Seguro. A gente tá mandando pras pessoas que trabalham com a gente. Mandar um abraço pra minha esposa Liliane também, né, quem mais? Pro meu primo José. Ô Zé, mandar um abraço pra você, muito bom. Pro meu amigo Gleison também, gente boa demais. Então mandar um abraço pra todos aqui que estão conosco aqui. Esse é o momento de mandar um abraço, então vamos mandar um abraço. Já que a gente não pode abraçar, vamos mandar, né, pastor Mauro? Glória a Deus, é verdade, graças a Deus. Continuando aí, irmãos amados, estamos falando sobre regeneração, pilares da salvação. O apóstolo João se refere aos que são gerados de tal forma com as seguintes palavras que está lá em João 1,13. Diz assim, pastor Mauro: os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só que coisa. Tá vendo como que ele se refere, né, pastor Maurício? Aqui ele tá dando a orientação, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então, quer dizer, nós temos que nascer aqui é da vontade de Deus. Verdade. Né? O novo nascimento, ele parte da vontade de Deus. Deus quer que todos nós sejamos, pastor Mauro, regenerados. Todos. O inferno não foi feito pra gente, meus amados. O inferno não foi feito pra gente. Ele existe, viu? Não vai achando que ele não existe, não, que ele existe, viu? Tem muita gente falando aí que o inferno não existe. Ele existe sim. Jesus disse sobre o inferno. E se você quer saber mais, pastor Mauro, Jesus disse mais sobre o inferno que o céu. Com certeza, irmão, é verdade. Já tinha dito tudo o que iria acontecer, né, irmão?
Nós vemos aí no primeiro bloco, aí, né, o nosso irmão Hugo leu o relato, né, de Jesus com Nicodemos, né, irmão? Sim. Foi lá em João, né, no capítulo 3, né, do versículo 3 ao 8, nós vemos ali um diálogo onde Jesus, ele explica claramente, né, irmãos, o que é o novo nascimento, o que é a regeneração. Aqui, né? Se quiser... Pode ler, irmão. Vamos ler de novo, porque às vezes aquelas pessoas que não estavam desde o primeiro bloco, né, eles não ouviram. Vamos agora passar para eles agora. Momento da palavra de Deus. A Ana olhou pra gente ali. Não, mas eu só vou ler o capítulo aqui só. A gente vai ler do capítulo 3, versículo 1. Até que capítulo aí, pastor Mauro? Para as pessoas que estão em casa. O capítulo 3, o versículo 3 a 8, né, irmão? Do 3 a 8? Isso. Então vamos lá. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4. Perguntou Nicodemos: como pode alguém velho nascer de novo? É claro que eu não pode entrar pela segunda vez no ventre da minha mãe e renascer. Então respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Aí vem o 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de novo. Aí vou continuar aqui. Versículo 9. Perguntou Nicodemos: como pode isso? Jesus diz: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Aí ele diz aqui a palavra mais tremenda que eu acho desse versículo, pastor Mauro. Jesus diz aqui no versículo 12: eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Glórias a Deus, né, meus amados? Então dá a entender o que aí? Que desde o Velho Testamento, Deus já havia prometido um novo nascimento para o seu povo. Daí Jesus repreendeu a ignorância de Nicodemos. Por quê, irmãos? Porque Nicodemos, ele sabia sobre esse assunto, né? Ele já tinha lido desde Gênesis já, porque era um homem sábio em Israel. Apesar de ser um mestre religioso em Israel, mas Jesus o repreendeu diante da sua tremenda ignorância. Da sua tremenda ignorância, como eu falei no primeiro bloco, né, pastor Mauro? Esse Nicodemos aqui, ele era aquela pessoa, pastor Mauro, quando o povo tinha dúvida sobre alguma coisa, sobre a escritura. É que, por exemplo, você chegar num pastor de teologia hoje e você tem dúvida sobre algum assunto, e você chega para o pastor ou para o ministrante que está ali e você pergunta: o que significa Espírito Santo? E aí ele vai te explanar o que é o Espírito Santo. É o que aconteceu com Nicodemos. Verdade. Nicodemos, as pessoas perguntavam para ele, então ele explanava para as pessoas. Só que ele não entendia, pastor Mauro, sobre o novo nascimento. Que quando Jesus falou assim: é necessário que você nasce de novo, ele falou assim: como eu posso? Eu sou um homem velho. Como eu posso morrer e entrar na barriga da minha mãe de novo? Então ele estava falando sobre algo terreno. E Jesus fala assim: eu estou falando isso com vocês. Imagina, pastor Mauro, quando Jesus fosse falar coisas celestiais. E isso, pastor Mauro, acontece com a gente hoje. Porque muitas das vezes, muitas pessoas pegam as escrituras, eles lêem as escrituras, mas não entendem nada do que está falando. Verdade. Aqui. Não entende de nada. Olha a escritura ou fala do jeito que eles querem. Olha um texto e fala do jeito que querem. Então, o Espírito Santo, aí Jesus vem dizer aqui, o Espírito Santo, ele sopra onde que ele quer. Nós não temos controle sobre ele. Como eu falei, pastor Mauro, a regeneração é uma obra do Espírito Santo. Então, ele sopra onde que ele quer. Ele vai para onde que ele quiser. Nós não temos controle sobre ele. Então, esse é o novo renascimento. É o Espírito Santo no homem. Glórias a Deus. E o que dá a entender aí de Nicodemos, que ele era um homem muito sábio, né? Ele era muito sábio, estudado, fazia parte ali do Sinédrio, que ali era só pessoas mesmo que tinham absoluta sabedoria mesmo. Ali era a nata de Israel ali, né? O Sinédrio era ali pessoas ali importantíssimas. E Jesus quis dizer o que ali, irmãos? Que aquelas pessoas que estavam ali, né, como Nicodemos, elas conheciam praticamente o Antigo Testamento todo, né? Porque ali, né, estava começando ainda, né, o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento ali dá a entender que ela pretende estar na ponta da língua ali, né? Eles conhecerem ali. Tanto é que nós vemos um relato até, né, de Jesus quando entra lá na sinagoga, ele vai ler em Isaías lá, né? Ele pede para pegar os rolos ali, né? Que os livros eram rolos naquela época.
E um dos textos, né, que talvez ali Nicodemos foi ignorante nessa parte, foi em Ezequiel 36:26, que está no Antigo Testamento, que diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que quer dizer isso? Né? Jesus, né, está dizendo aqui sobre o novo nascimento. Jesus estava conversando com Nicodemos sobre o novo nascimento e ele não compreendia isso. Mas é isso que o nosso irmão Hugo falou. Tem pessoas que se acham sábias na palavra, mas ainda não entendem a palavra na essência que ela é. E o que Jesus está falando aqui no dia de hoje, irmãos, nascer de novo. Nascer de novo. Eles não compreendiam, né, pastor Mauro? Porque eles pensavam nas coisas naturais, pensavam nas coisas aqui do mundo. E Jesus falava no espiritual. Muitas das vezes, né, pastor Mauro, muitos estão falando sobre, um exemplo, sobre o amor. As pessoas falam, nós temos que pregar o amor, nós temos que falar sobre o amor, mas não praticam o amor. Verdade. Porque o amor, como eu já disse algo aqui uma vez sobre isso, o amor não é um sentimento. O amor não é como você tem raiva, quando você tem ódio da pessoa, como você fica nervoso. Não é. O amor, ele é diferente. E muitas das vezes, pastor Mauro, a pessoa acha que amar é você ser bonzinho com a pessoa, é você estar ali sendo carente com aquela pessoa. E não é isso. Olha só o que é o amor para Deus. O que é o amor para Deus? Está aqui em João 3:16, que é o que a gente pode falar que é a dobradiça aqui das escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor é isso, é você não ter preocupação com nada, é você fazer de tudo pela pessoa, é você dar a sua vida pela pessoa. E Deus fez isso, porque quando ele dá o Filho dele, ele está dando ele, né, pastor Mauro? Que Jesus ali é Deus. Então isso é o amor. Então nós temos que aprender com Jesus Cristo. Glórias a Deus. Em 1 João capítulo 5, do 1 ao 4, diz assim: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então tá muito explicado esse versículo aqui que o apóstolo João explica aqui. Muito bem falado aqui, pastor Mauro. O que é o nascer de novo? Quando a gente quer conhecer mesmo o que é nascer de novo. Ele já diz aqui na primeira parte do versículo: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de novo. Então, se você crê em Jesus Cristo, se você crê mesmo de verdade, não é o crer, pastor Mauro, de eu sei quem é Jesus Cristo, como Nicodemos, né? Ele conhecia Jesus Cristo, ele sabia que Jesus Cristo era filho de Deus, ele sabia que Jesus operava aqueles milagres, mas ele não conhecia Jesus Cristo como Deus verdadeiro, como filho de Deus mesmo. Então, quando você crê em Jesus, que ele é o seu Salvador, aí eu creio em Jesus, eu vou colocar a minha vida em Jesus Cristo, porque só ele vai me salvar. Aí você é nascido de novo. Isso é nascer de novo. É você crer em Jesus Cristo e mais ninguém. Todas as terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, você não pode perder o Chiquina Podcast. Com temas polêmicos, debatidos à luz da Palavra de Deus e trazendo sempre um convidado especial para contribuir com os comentários. A apresentação, Pastor José Mauro, Irmão Uance e Pastor Davi Alencar Santana. E você também pode participar através das redes sociais. Então não perca, todas as terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, você tem um encontro marcado conosco no Chiquina Podcast.